Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 141. Meteoro guarda-chuva de 10.000 quilos. Senhorita Valentine grunhiu seu último ataque, seu corpo cheio de feridas de lâmina enquanto ela caía do céu como um meteoro. Johnny ofegou, olhando para cima. Ele ergueu a lança e empurrou-a para cima com toda a força que conseguiu reunir. Tanto a ponta de sua lança quanto o guarda-chuva da senhorita Valentine fizeram contato, criando um grande estrondo. O chão abaixo de Yosaku rachou em teias de aranha devido ao peso. Kiahaha, você vai morrer aqui, esmagado debaixo dos meus pés. Mas mesmo com 10.000 quilos atrás, a agente feminina estava lutando até finalmente quebrar. Eu nunca vou desistir. Johnny gritou enquanto empurrava seu corpo ao limite, os músculos de seus braços flexionados, inflados. Ela sorriu apenas para se transformar em horror quando seu guarda-chuva quebrou e a lança passou por ela, errando seu rosto por alguns centímetros. A última coisa de que ela se lembrava era de Johnny lhe dando uma joelhada no estômago, antes que o mundo ficasse preto. Com isso a luta terminou, Johnny caiu de joelhos no chão enquanto Miss Valentine caiu no chão, levantando uma nuvem de poeira devido ao grande peso. A luta acabou, eles venceram. Não foi tão difícil, mas parecia uma grande conquista, lutando contra caçadores de recompensas grandiosos. E ficaram surpresos quando o público ao redor começou a torcer por eles. Veja, os amigos dos chapéus de palha tinham tudo sob controle. Um deles disse: sim, eles derrubaram o par Mr. 5 com ferimentos mínimos. Outro disse enquanto todos aplaudiam. Todos os caçadores de recompensas reunidos estavam torcendo por eles quando venceram. Johnny quis se levantar, mas quase caiu de cansaço. Mas Luffy estava lá para ajudá-lo. Colocando o braço sobre seu ombro, ele o ajudou a se levantar. Obrigado, grande irmão Luffy. Johnny disse, sorrindo um pouco. Eu não perdi. Como eu disse, teria sido uma pena se você fizesse isso. Luffy sorriu de volta. Johnny riu, antes de olhar ao redor da multidão. Mas o que devemos fazer sobre isso? Apenas acenem, rapazes. Apenas acenem. Luffy disse sorrindo enquanto acenava para os caçadores de recompensas ao redor que por algum motivo estavam torcendo por eles. Johnny não sabia por quê, mas seguiu o comando do professor, capitão, e acenou, os aplausos ficando mais altos. Yosaku também ficou pasmo e teve que ser quebrado por Sabó, que lhe fez um sinal de positivo. Antes ele também começou a acenar. Tanto Johnny quanto Yosaku tinham um sorriso no rosto. Então era assim que era ser um herói. O povo de Whiskey Peak estava em alvoroço, principalmente por causa do incidente em que o grupo do Senhor 5 atacou a cidade. Muitos de seus prédios próximos à praça foram destruídos e uma delas, a senhorita Monday, foi morta em batalha. Felizmente os chapéus de palha estavam lá para impedir o terror e impedir que qualquer outra pessoa fosse morta. Todos os habitantes da cidade já tinham um respeito enorme pela turma do chapéu de palha, e isso cresceu ainda mais. Mas todos eles queriam saber a verdadeira história e estavam ansiosos para saber do Senhor 8, do Senhor 9 e da senhorita Wednesday. Embora fossem agentes da Baroque Works, eles os conheciam e confiavam mais neles do que os outros escalões superiores da organização, que nem se davam ao trabalho de conhecer os escalões inferiores. E assim, com as instruções de Luffy, Igaron inventou uma mentira sobre como alguns dos agentes dos escalões superiores da Baroque Works haviam se rebelado e estavam tentando assumir o controle da organização. Mas nada foi ouvido do chefe, senhor. Como ele já poderia ter sido morto. E então Luffy e o resto dos chapéus de palha prometeram investigar a situação. Foi também por isso que levaram o Senhor 5 e a senhorita Valentine com eles, para entregá-los aos fuzileiros navais. Eles podiam não ser piratas, mas eram criminosos e tinham cerca de 17,5 milhões de recompensas por suas cabeças. Então, como Johnny e Yosaku foram os que os venceram, eles ganhariam a recompensa. A maioria dos residentes de Whiskey Peak sabia que nem todas as pessoas que estavam no Going Merry faziam parte da tripulação pirata. Principalmente porque Johnny e Yosaku eram caçadores de recompensas e amigos de Zoro e Kuina. O mesmo aconteceu com Atchan e o indivíduo mascarado que também recusou a alegação de ser um pirata do chapéu de palha. Mas principalmente Johnny e Yosaku ficaram porque queriam entrar na Grand Line. Então Luffy estava apenas ajudando-os a cruzar a montanha reverse. Também fez com que os moradores da cidade apreciassem ainda mais Luffy, por ajudar outros caçadores de recompensas. Eles já sabiam o quão injustamente Luffy e o resto da tripulação foram rotulados de piratas, então ficaram felizes em saber que estavam certos sobre ele. Eles até os ajudaram a fazer as malas para a viagem com toneladas de rações e outras coisas. Com isso Luffy e o resto dos chapéus de palha junto com Vivi, Mr. 5 e Miss Valentine partiram para sua próxima ilha. Ainda não consigo acreditar que eles acreditaram na história toda, Vivi murmurou enquanto a ilha de Whiskey Peak começava a ficar cada vez menor. Bem, o que mais você espera? Claro que há falhas na história. Mas antes de tudo, eles nem sabem quem é o chefe deles, e a maioria deles trabalhou com o seu par ou com o par Mr. 8. Então eles confiam mais em suas palavras do que em pessoas de fora. Zoro disse. No entanto, sempre há uma chance de que um dos agentes de alto escalão da Baroque Works venha aqui e conte a história completa, disse Kobe. Sim, vamos torcer para que isso não aconteça, disse Vivi, perto de Karou, o pato de bico fino. Enquanto os dois olhavam para a ilha. Igaron ainda está lá.
Ele disse que faria algo para criar uma trilha falsa para os outros seguirem. Vivi ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela não precisaria mais esconder sua identidade e com o par Mr. 5 cuidado ela teria menos com que se preocupar. E isso sem incluir o fato de que no café da manhã, Spark e Atchan pareciam gostar de um pouco de carne de lontra e de abutre. Quem ela tinha certeza era dos Uno Kiss, Mr. 13 e Miss Friday. Resumindo, tudo isso parecia um sonho. E tudo isso aconteceu por causa do garoto chamado Luffy. Ela só esperava que ele fosse suficiente para deter o Senhor da Guerra. Ela não queria que seu povo sofresse mais. Mas ao mesmo tempo, ela não queria colocar seus novos amigos em perigo. Capítulo 142. Ainda estou preocupada com toda a situação do Senhor da Guerra, disse Nami, preocupação evidente em sua voz. Enquanto o navio se afastava da ilha, Nami deu um suspiro de alívio. Mas conhecendo Luffy, ele teria pulado e lutado com ele de qualquer maneira. Você me conhece tão bem, querido. Luffy refletiu enquanto Nami os ignorava. Mesmo assim, Luffy, ir contra um Senhor da Guerra. Eu sei que temos que ajudar Vivi. Usopp disse. Mas com isso colocaremos um grande alvo nas nossas costas. O atirador estremeceu ao dizer isso. Eu não me importaria de lutar com ele, disse Kuina, perplexa, enquanto cuidava de sua espada. Claro, você diria isso. Nami rosnou antes de suspirar, pelo menos estamos seguros por enquanto. Que bom também. A Baroque Works estaria aqui em breve, disse uma voz. Sim, ainda bem que escapamos, respondeu Nami. O mar venta muito aqui. Cuidado com as pedras flutuantes por aqui para não danificar o casco, sugeriu a voz. Usopp piscou, não reconhecendo a voz. Ele olhou em volta, tentando encontrar a origem da voz. Certo, você pode contar comigo. Vou ajudar Momo a guiar o navio. Nami disse com confiança. Depois de alguns segundos, ela se virou nervosamente para Luffy. Foi você? Luffy apenas sorriu, balançou a cabeça e apontou por cima do ombro com o polegar. Todos os olhos se viraram para ver uma mulher não identificada sentada pacificamente na grade. Metade dos ocupantes do navio entrou em pânico imediatamente, enquanto a outra metade apontou as armas para ela. Este é um belo navio, disse o intruso com um sorriso sereno. Luffy se virou para ela. Estou feliz por ter gostado. Inclinando o chapéu para ela. Sabó, que estava ao lado, também estava meio focado na interação. Ele era honestamente a favor de voltar a dormir. Ainda assim, ele teve que cuidar de seu irmão mais novo. Os dois irmãos sabiam quando a mulher embarcou no navio, mas não fizeram nada porque Luffy estava sob controle. Quem é você? Usopp disse, apontando os 2 revólveres para ela, com os óculos já nos olhos. Senhorita, todo domingo, estou certo? Luffy revelou casualmente. Meu Deus, você até sabe o nome do meu agente. Miss All Sunday ou Nico Robin disse. Devo dizer que estou impressionado. Por que você está aqui? Senhorita domingo todo. Vivi gritou. A intrusa continuou sorrindo, apoiando o rosto na palma da mão. Olá para você também, senhorita Wednesday, cumprimentou a mulher, ignorando completamente sua pergunta. Novamente olhando para o capitão do chapéu de palha, eu estive lá o tempo todo, você sabe. Devo dizer que foi uma boa história que você inventou aí. Parece que você está planejando assumir o controle da organização depois de derrotar o Senhor Zero. Você está me fazendo corar, disse Luffy, esfregando a nuca. Bem, ter uma organização literal de caça-recompensas seria uma boa fonte de renda estável. Mas quem sabe? Você sabe, posso simplesmente ir lá e arruinar todo o seu plano. Também posso capturar o Senhor 8 e o Senhor 9 dessa forma. Xixi, isso não estragaria a diversão. Por que você veio aqui, senhorita, todo domingo? Vivi perguntou. Você veio aqui para o Senhor 5 e a senhorita Valentine? Não estou aqui por causa desses idiotas. Estou aqui apenas para lhe dar um aviso. Quem é ela? Nami finalmente perguntou. A qual par ela pertence? Ela faz parte da dupla Mr. Zero, parceira do Crocodile, e Vivi sussurrou. Nami parecia extremamente preocupada agora, e Usopp estava visivelmente encolhido, embora, para seu crédito, ele tivesse as 2 armas apontadas para ela. Johnny e Yosaku estavam prontos, junto com Bartolomeu, que estava pronto a qualquer momento para usar seus poderes de Akuma no Mi. Prepare-se, isso pode ficar sangrento. Zoro disse, entregando sua lâmina. O mesmo aconteceu com Kuina, pois ela já estava pronta para pular e atacar o intruso. Ela é maravilhosa. Sanji desmaiou fazendo sua dança do macarrão, ignorando completamente os outros. Nem pense em fazer movimentos bruscos, vou arrancar sua cabeça. Jin ameaçou, girando sua tonfa em uma postura agressiva. Kobe rosnou um pouco, enquanto suas garras saíam dos nós dos dedos. Apenas Luffy e Sabó pareciam verdadeiramente relaxados. Spark não estava lá com eles, ele estava passando um tempo com Atchan, aproveitando a brisa. Mas o macaco sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia que não precisariam de ajuda. Foi ela quem eu segui para descobrir a identidade do Senhor Zero, Vivi continuou. Ela também tinha seu cortador de pavões pronto. Correção, disse a mulher. Na verdade, deixei você me seguir, corrigiu a mulher, ainda tão indiferente como sempre. Eu só quero ver o que acontecerá com isso. Será que a princesa será capaz de salvar seu reino do grande e assustador predador, ou ele se transformará em pó e ruína, apesar de seus melhores esforços? Senhora All Sunday deu um sorriso, algo se movendo logo atrás de Luffy. Claro, Luffy sabia, mas não reagiu.
O braço crescido ergueu o chapéu e jogou-o no ar como um frisbee. A agente pegou facilmente jogando sobre o próprio chapéu. Você está pisando em uma mina, avisou Zoro. É melhor você devolver esse chapéu antes que obriguemos você. Nami disse, seus olhos perfurando o intruso. Luffy disse a eles o quão importante aquele chapéu era para ele. Melindroso, a senhora All Sunday Hill. Nossos espiões desenterraram informações sobre você, Monk D. Luffy. Oh, sério? Luffy refletiu, nem um pouco preocupado. Supostamente você é neto do herói marinho. Só dessa informação não tenho certeza. Ela disse, mas fora isso, você matou seu primeiro pirata com uma recompensa de 50 milhões, quando tinha o quê, 16 anos? Bastante admirável indo contra gente como o Capitão Kuro dos Piratas Gato Preto e Don Krieg. Sem mencionar, você também acabou com o ex-fuzileiro naval Capitão Morgan. Todos eles com muito pouca facilidade, devo acrescentar. Oh, ela é boa nisso, irmão, disse Luffy para Sabó, que assentiu. Até Sabó ficou impressionado com as informações coletadas por ela. Você também enfrentou o Senhor da Guerra Dracula Miel e o caçador de recompensas da grande linha Ryokugyu Aramaki, saindo vivo nas 2 vezes. Ela disse, eu perdi alguma coisa? Ah sim, você também venceu Arlon, o Homem-Peixe, afinal. Fui eu, mademoiselle. Sanji apontou. E isso fez Robin piscar um pouco, pois a informação dela estava errada. Luffy e Sabó riram da reação dela, mas ela rapidamente corrigiu. Incomum, mas isso torna isso interessante para mim. Você precisa chegar a Alabasta, e você não vai chegar lá se seguir sua pose de tronco até a próxima ilha. Aqui, ela estendeu o que parecia ser uma ampulheta, mas em vez de areia, havia uma agulha apontando em uma direção singular. Leve essa pose eterna para Namivacho e Puli Little Garden. Se você for lá, não precisaríamos levantar um dedo para acabar com sua resistência. Bem, obrigado. Capítulo 143. Como presente de retribuição, você pode me devolver aqueles idiotas. Eu disse, não os queria, mas aceitar de volta o Sr. 5 e a senhorita Valentine deixará o Sr. 0 feliz. Você acha que vamos deixar você levá-los? Jin rosnou. Você pode levar meu coração em vez disso. Sanji ofereceu seriamente. Ela suspirou. Eu realmente não queria brigar aqui. Todos eles estavam prontos para um conflito antes que uma explosão repentina do Aqui do Conquistador dissipasse a situação. Os dois enrijeceram e olharam interrogativamente para o capitão. Até Sabó ergueu uma sobrancelha. Chega, disse Luffy, pegando de volta seu Aqui. Afastem-se, pessoal. Miss All Sunday estava olhando para Luffy com curiosidade enquanto uma gota de suor escorria por sua bochecha. Apesar disso, ela continuou sorrindo. Luffy olhou nos olhos dela. Você está do lado perdedor deste jogo, Robin. E obrigado pela pose do tronco, mas não confio em você. Além disso, sinto muito, mas não posso entregá-los a você. Você deveria estar feliz que já não os tínhamos matado. Sabó franziu a testa, Robin, então esse era o nome dela. Parecia que Luffy a conhecia. Mas Robin era um nome muito comum nos mares, então ele não conseguiu fazer a ligação. A compostura da mulher desapareceu instantaneamente junto com seu sorriso e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Houve um momento de silêncio antes que ela se recuperasse e falasse. Então você conhece minha identidade. Você despertou minha curiosidade, Monk D. Luffy. Luffy piscou. Bem, é sempre adorável chamar a atenção de uma mulher. E você se parece com o pôster de procurado, ele respondeu suavemente. Miss All Sunday sorriu novamente, mas Luffy podia sentir seu desconforto. Entendo, foi tudo que ela disse. Não foi mentira. Ela se parecia muito com ela mesma, aos 8 anos de idade. Parece que você ganhou sua reputação. Herói caído chapéu de palha Luffy, ou devo dizer Mario. O sorriso de Luffy se contraiu um pouco, mas ele ainda manteve a cara séria. Parecia que Robin achou graça nisso. É muito triste ter que voltar de mãos vazias. Bem, vamos fazer um acordo. Você não conta a Crocs sobre essa conversa ou meu segredinho em Whiskey Peak. E não vou informar o governo mundial sobre você. Luffy disse quando o sorriso de Robin finalmente desapareceu. Como isso soa? Você me pegou aí, chapéu de palha. Apenas cumpra sua promessa. Ela finalmente disse. Oh, você tem minha promessa, honra de escoteiro. Ele refletiu. Nos encontraremos novamente na próxima vez. Mais uma vez, você não conseguirá chegar a Alabasta, disse ela enquanto saltava do navio e subia em uma tartaruga bastante grande, virando-se para eles uma última vez. Desejo-lhe boa sorte, pois você vai precisar. Adeus. A tartaruga saiu nadando, deixando os piratas entregues à sua própria sorte. Para o Mini Garden então Luffy disse. Pequeno jardim, corrigiu Kobe. Sim, isso. Bem, isso foi rude, Jin comentou baixando as armas. Ela simplesmente chamou de pequeno jardim, Nami se perguntou. Você sabe alguma coisa sobre isso, princesa? Nada, respondeu Vivi. Espero que ela estivesse apenas tentando nos assustar. Antes que Nami pudesse perguntar a Sabó ou a Chan, Luffy gritou. Eu sei disso, mas não deveria ser algo com que devamos nos preocupar. Eu me preparei para isso. Nami apenas assentiu, confiando em seu capitão. Ei, aconteceu alguma coisa aí atrás? Era Achan. Parecia que ele não conseguia ouvir o que estava acontecendo por causa do vento. Nada, Ti. Ok, se você diz. E com isso o navio navegou em direção a Little Garden. A viagem continuou, os chapéus de palha cumprindo suas rotinas habituais.
Eles fizeram uma pequena pausa perto de uma base da marinha para deixar o Sr. 5 e a Senhorita Valentine para receber suas recompensas. Luffy poderia facilmente tê-los matado por causa de suas frutas do diabo, mas optou por não fazê-lo. Claro que tanto o Sr. 5 quanto a Senhorita Valentine eram criminosos, mas não eram tão ruins quanto os outros. Além disso, eles eram oponentes de Johnny e Ozaku se não o matassem. Ele não os forçaria a fazer isso. E sobre eles matarem a Senhorita Monday, bem, quase todos os agentes da organização tinham sangue nas mãos. Isso significa que Luffy tinha o direito de matar todo mundo? Não, a menos que fossem uma ameaça para Luffy e sua tripulação, ou no futuro, ele não os mataria. Mas se seus companheiros de tripulação matassem alguém, ele não os impediria. E com quanto Luffy os assustou com Aki, ele tinha certeza que eles não viriam em busca de vingança tão cedo. Além disso, tanto o Sr. 5 quanto a Senhorita Valentine mudaram para sempre mais tarde. Então, se eles sobreviverem de alguma forma, ótimo. Se não, ele não se importava. Johnny e Ozaku foram deixá-los na base naval local. Dessa forma, ambos poderiam ganhar a reputação de serem reconhecidos como caçadores de recompensas, não como piratas. Spark foi junto com eles, usando o dispositivo invisível. A base marítima C6 ficava perto de Whiskey Peak, e parecia que o capitão encarregado disso era podre. Então, o Spark invadiu todo o seu tesouro, tudo sem que os fuzileiros navais soubessem. Com os 17,5 milhões de barrigas provenientes da recompensa do agente, combinados com o tesouro roubado, obtiveram cerca de 30 milhões em ganhos. Isso é um grande lucro. Luffy cantarolou enquanto Going Merry navegava em direção a Little Garden. Nami dançou ao redor de Luffy e o abraçou. Você é o melhor, você é o melhor, ela disse em euforia, pulando de alegria como uma criança. O suor de Vivi caiu ao ver a assustadora garota de cabelo laranja agir tão despreocupada quando estava perto de dinheiro. A jornada continuou, e enquanto Vivi estava preocupada em ser tarde demais para deter o Senhor da Guerra, como Mo puxando o barco, a viagem não demoraria tanto. Enquanto isso, porém, eles fizeram alguns pequenos treinamentos. Vivi ficou bastante impressionada com a ética de trabalho dos piratas. Quase todos eles estavam treinando de uma forma ou de outra. O Sr. Bushido estava lutando contra a espadachim do navio. O cozinheiro parecia estar ajudando Atchan a fazer takoyaki. Os caçadores de recompensas, que também eram secretamente piratas, estavam lutando contra o usuário de tonfa e o usuário de fruta do diabo com garras. Ambos sofreram mais lesões no sparring do que nas lutas reais. O Zop parecia estar ajudando o Spark na manutenção das armas da nave, além de adicionar modificações em suas armas. Ele e Spark já haviam treinado um pouco. Até o capitão da tripulação, Luffy, parecia estar com os olhos vendados, ouvidos tapados e tentava se defender de Sabó. O indivíduo mascarado finalmente revelou sua identidade para ela. Além de dizer a ela que Luffy era seu irmão e seu nome, ele não disse mais nada. Luffy parecia estar levando uma surra com a desvantagem adicional de ter vários inchaços na cabeça. Vivi estremecia cada vez que o loiro batia em Luffy com o cano de metal, mas parecia que Luffy estava melhorando com isso. Vivi ficou realmente impressionada com o quão diferente era a tripulação pirata. Mas novamente Luffy era mais um herói para ela do que um pirata. Quase 2 dias se passaram e os chapéus de palha puderam finalmente avistar a ilha de seu destino. Pequeno Jardim. Capítulo 144. Uau! Nossa segunda ilha na Grand Line. Bartolomeu e Usopp gritaram lado a lado, braços nos ombros um do outro. Eles acabaram de tomar café da manhã e o treinamento matinal terminou. Portanto, quase todos ficaram entusiasmados em explorar a nova ilha. 2 dias se passaram no Going Merry, cada um deles igualmente louco para tripulação e companhia. Mesmo que a maioria das tempestades tenha sido felizmente evitada pela cautela de Nami e pela velocidade de Momou, eles ainda tiveram que passar por muita coisa. O tempo nunca foi consistente por mais de meia hora, e mais de uma vez os piratas foram forçados a sair da cama no meio da noite por causa de uma tempestade. Mas o caos e a disposição de Vivi em ajudar rapidamente a tornaram tão difícil. Membro da tripulação como qualquer outra pessoa a bordo. A princesa de cabelos azuis agora estava acostumada com a melodia despreocupada dos piratas do chapéu de palha. Mesmo assim, a princesa não gostou do treinamento que o capitão do navio a fez passar. Mas o treinamento era obrigatório para quem navegava no Going Merry, então ela obedeceu. E ela não se arrependeu até agora, aprendendo muito sobre seus pontos fortes e fracos em suas técnicas de luta. Todos eles se reuniram no convés enquanto o navio entrava em um rio que descia mais fundo na ilha, com uma vegetação espessa subindo da costa em ambos os lados. Acima das copas das árvores, ao longe, havia 2 montanhas, ambas brancas como ossos desbotados pelo sol e com múltiplos buracos que deviam levar a impressionantes sistemas de cavernas. Rugidos bestiais ecoaram pela selva, cada um fazendo Usopp e Nami pularem. Oh, que foi isso? Usopp gritou olhando para Nami que estava igualmente assustadora. Deve ser o vulcão ou algo assim, nada com que se preocupar. Jin disse, fazendo os dois suspirarem de alívio. Kobe queria apontar o quão errado ele estava, mas Vivi falou primeiro. Devíamos ter cuidado. Estou preocupada com o que a senhorita All Sunday disse sobre esta ilha. Vivi os lembrou. A ilha ficou mais clara, ainda algumas centenas de metros antes de chegarem à costa. Um grito alto de um pássaro voando acima da ilha o surpreendeu. Vê, você não acha que há monstros aqui, não é? Usopp gaguejou ao cair no chão, perdendo repentinamente a excitação. Panela quente.
Spark disse, com saliva escorrendo de sua boca. Sim, Sanji pode fazer hot pot com eles, se você conseguir pegar um. Luffy disse, balançando a cabeça. Falando em Sanji, o cozinheiro saiu da cozinha com um monte de lancheiras para cada um dos tripulantes. Lancheiras para todos. Embora não faz muito tempo eles tenham tomado café da manhã, todos os tripulantes aceitaram a comida adicional. Mas eles não comeriam tão cedo. Com a visita a uma nova ilha, a maioria deles pode perder o almoço. Então Luffy disse ao cozinheiro para fazer algo carregável para toda a tripulação. Com o quão duro foi o treino, uma boa recuperação e nutrição foram muito importantes. Portanto, perder uma refeição não era uma opção. Quase todos os tripulantes tinham sinais visíveis de músculos no corpo. O mais notável foi Kobe, que atingiu algum tipo de broto de crescimento. Ganhou uma altura de quase 1,80 m e a maior parte da gordura do bebê em seu corpo havia desaparecido. Agora ele não parecia mais o garoto magrelo da tripulação. Então, este é o Little Garden, hein? Kuina murmurou. E esta ilha é pequena? Esta ilha é como uma terra ainda a ser explorada pelas pessoas. A ilha inteira é uma selva densa. Sanji comentou. Ei, são apenas árvores grandes e outras coisas. Tenho certeza de que não há nada perigoso aqui. Jin disse, sendo o único otimista da tripulação. Acho que a senhora Dominical estava apenas tentando nos assustar. Nada de ruim vai. O Zop parou no meio da frase quando um grande crocodilo foi pescado no mar por um pássaro ainda maior. Meus olhos pregaram uma peça em mim. Ele perguntou a Nami, que parecia igualmente assustada. Nami balançou a cabeça, tristemente. Todo o sangue foi drenado de seu rosto. Nós estamos ferrados. Seu medo só piorou quando um tigre 5 vezes maior que qualquer tigre saiu mancando da linha das árvores. Ele rosnou para o navio, apenas para estremecer quando o sangue escorrendo de seu estômago começou a formar uma poça sob seu corpo. Com um suspiro final, o tigre tombou, expondo as profundas lacerações que causaram sua morte, seus olhos perdendo a luz. Isso definitivamente não é normal, gritou Nami, assustada. Sim, não vamos pôr os pés nesta ilha. O Zop decidiu. Acho que posso sentir minha doença Don't Gontatisland agindo. Eu concordo. Bartolomeu concordou tremendo, os dedos já cruzados. Caso ele precisasse proteger toda a nave. Atia e Momou até pareciam preocupados. Vamos apenas esperar em silêncio em nosso navio, e partir assim que nosso log pose terminar de gravar. Afinal, temos que nos apressar para Alabasta o mais rápido possível. Por mais que eu desejasse na Miss Van, não temos essa opção, respondeu Sanji. Nossos estoques de alimentos estão acabando e não nos levarão para a próxima ilha. Não importa o quanto tentemos. Ração. Isso significa que vamos caçar, Zoro sorriu. Kuina balançou a cabeça. Meninos e seus desafios. Embora, para que conste, ela parecia igualmente entusiasmada com a perspectiva. Antes que eu esqueça. Tada, Luffy disse, tirando algo do bolso. Um repelente de insetos. O que é isso? Um repelente de insetos. E depois disso Luffy rapidamente pulverizou toda a tripulação, até mesmo Atia e Momou. Todos tossiram devido à exposição repentina ao gás. O que diabos foi aquilo, Luffy? Nami perguntou, tossindo. Sim, asterisco tosse. Mal consigo respirar com isso. O Zop disse. Eu tenho que concordar, capitão. Kobe disse. Que tipo de repelente de insetos cheira tão mal? E eu estou fedendo agora. Blá. Como tinha o nariz sensível, sentiu o dobro do efeito colateral. Felizmente Sabó já estava com sua máscara de peste, então não teve que enfrentar os efeitos colaterais. Como revolucionário, ele conhecia a ilha, por isso estava preparado. Ash é um tipo especial de repelente contra insetos com efeito muito forte. Luffy apontou. Algo que nos ajudará a sobreviver aqui. Você vê, há uma razão pela qual Robin disse que não sobreviveremos a Little Garden. Bem, é por causa do ecossistema da ilha. O quê? Isso significa que esta ilha tem dinossauros? O Zop gritou meio com medo e meio admirado. Esta é uma ilha pré-histórica, cheia de Deus sabe que tipo de doença. É por isso que comprei um repelente contra insetos junto com alguns remédios protetores para toda a tripulação. Luffy disse antes de se dirigir ao atirador. E sim, esta ilha tem dinossauros, entre outras coisas. Luffy terminou de falar assim que o Going Merry atracou na ilha pré-histórica. Agora, quem está pronto para explorar a ilha comigo? Capítulo 145. Luffy terminou de falar assim que o Going Merry atracou na ilha pré-histórica. Agora, quem está pronto para explorar a ilha comigo? Ninguém. Tanto Nami quanto Vivi gritaram ao mesmo tempo, antes de ambas piscarem olhando uma para a outra. Ignorem minhas futuras esposas, pessoal. Pode ser nessa época do mês. Luffy disse indiferentemente. Eu vou matá-lo. Nami pegou uma adaga. Não se eu fizer isso primeiro. Vivi disse, lendo seu cortador de pavões. Zoro foi o primeiro a saltar do navio. Vou caçar algo para matar meu tédio. Espere um segundo. Onde você pensa que está indo? Nami perguntou. Olha, somos piratas. Enfrentaremos coisas estranhas o tempo todo. Essa é a vida da pirataria. Se recuarmos então, não seremos capazes de ficar fortes. Além disso, prefiro não esperar sem noção enquanto eu poderia ir fazer alguma coisa na ilha. Zoro insistiu. Eu concordo com o verde. Sanji disse, irritando Zoro. Vamos na Miss Van. Esta ilha pode estar cheia de perigos, mas é uma oportunidade única na vida de ver coisas pré-históricas. Na verdade, quando eu era pequeno, li sobre esta ilha em um livro ilustrado. Vendo isso agora, também vou explorá-lo. Eu concordo com a loira, Kuina disse, fazendo Sanji arrulhar, antes de pular do navio. Mas vou principalmente dar um passeio. Tudo bem, quem mais quer ir? Nami resmungou. E ela piscou quando Vivi levantou a mão. Posso ir junto com você? Vivi perguntou a Kuina. Se você quiser vir, claro.
Depois disso, Vivi mencionou que estava preocupada com Alabasta e que dar um passeio iria clarear sua cabeça. Nami realmente a entendia, quase no nível pessoal. Crocodile era o Arlong de Vivi em sua história. E eu teria dito a ela para ir com Zoro, para ter certeza de que ele não se perderia. Mas isso também funciona. Luffy brincou enquanto terminava sua última carne. Os chapéus de palha riram. Tornou-se um conhecimento universal que Zoro tinha o pior senso de direção da tripulação. O que é que foi isso? Zoro resmungou do chão. Oi Zoro, não se esqueça da comida. Zoro prontamente ignorou isso. Precisamos de comida e vou pegar algo muito maior do que qualquer coisa que o cozinheiro de merda ali possa. Isso parece um desafio, Marimo rosnou o chefe. Relâmpagos pareciam unir seus olhares. Enquanto brigavam, Kuina e Vivi já haviam partido. Luffy alertou Sabo e Spark sobre os agentes da Baroque Works. E como Atchan iria ficar no navio, ele avisou a ele e a Momo também. Os 3 membros que tinham o Observation aqui teriam facilmente conseguido encontrar os inimigos. Mas foi um pouco difícil nesta ilha, pois todas as formas de vida aqui brilhavam intensamente, talvez porque todas elas eram fortes. Então encontrar outros humanos seria um pouco difícil para eles. Até mesmo um usuário que não seja aqui poderia se esconder em um lugar como este. É um desafio então. Zoro continuou, trazendo a atenção de todos de volta para suas brigas. Inferno, tenho certeza que o mindinho ali poderia pegar algo maior do que você. Por favor, deixe-me fora disso, Kobe gemeu. Então é assim que vai ser, hein? Sanji rosnou. Então vamos. Você e Kobe formarão um time e eu levarei Jin comigo. Só não chore como um bebê quando vencermos você. O grupo que trouxer mais carne vence. Feito, concordou o espadachim. Pink, desça aqui. Nós não temos uma palavra a dizer sobre isso, não é? Jin brincou olhando para Kobe, antes de sorrir. Mas tenho certeza de que venceremos. Kobe suspirou antes de também sorrir. E veremos isso. Louco. Todos eles estão loucos. Usopp gritou antes de chorar no chão. E eles pegaram Kobe também. Ainda me lembro do menino ser tão inocente. Parece que foi ontem. Nami e Barto deram tapinhas em suas costas, refletindo sua preocupação. Luffy riu. Ei, espere. Parando ambas as equipes. Luffy levantou uma das mãos, segurando 3 dedos. Deixe-me dar um limite de tempo então. 3 horas. Termine até lá. Além disso, não se esgote muito. Principalmente você, Zoro e Sanji. Vocês têm outros desafios para enfrentar. Tanto o espadachim quanto o cozinheiro piscaram para Luffy antes de concordar. Seria alguma forma de treinamento que eles presumiram. Além disso, tente dar algumas dicas para Kobe e Jin. Eles estão tendo alguns problemas com suas técnicas, talvez ajude-os com isso. Ambos assentiram novamente antes de seguirem caminhos separados. Eles agora tinham um limite de tempo, então não havia tempo a perder. Além disso, agora que Zoro e Sanji estavam quase iguais, esse desafio realmente traria bons resultados. Nos últimos dias, Zoro melhorou bastante, quase alcançando Sanji. Obter treinamento adequado e lutar contra Luffy ou Sabo o tempo todo melhorou o espadachim a um grau muito mais alto. Ao mesmo tempo, o crescimento de Sanji estava ficando um pouco surpreendente. Com seu corpo, ele não tinha interesse em aprender Tekai, mas estava tentando aprender o retorno da vida para usar adequadamente seu fator de cura já fornecido. Sendo principalmente um dos experimentos fracassados de seu pai, seu exoesqueleto não era tão forte quanto o de seus irmãos. Então, com o retorno da vida, ele poderia consertar isso ou até mesmo melhorá-lo, embora ele não estivesse obtendo nenhum sucesso significativo nessa técnica. Kuina, por outro lado, estava muito perto de dominar o Life Return. Ela sempre valorizou as habilidades acima da força bruta, e ao contrário dos outros dois, ela também demonstrou interesse em aprender Rokuogan, principalmente para usá-la junto com sua espada mais tarde. Não entendo como eles poderiam ser casuais em relação à selva. Nami começou. Existem malditos dinossauros por aí, mas eles são fortes. Talvez por isso sejam tão indiferentes. Usopp disse. Usopp, Nami, do que vocês estão falando? Vocês dois também são poderosos por direito próprio, sabia? Parem de se desprezar. O quê? Mas não conseguimos dominar nenhuma das técnicas do Rokushiki. Usopp rebateu. Nami e Bartolomeu assentiram tristemente. Luffy suspirou ao ver o complexo de inferioridade surgir entre os companheiros de tripulação. Capítulo 146. Usopp, você se lembra do dia em que salvamos Kaia e sua aldeia? Usopp acenou com a cabeça para a pergunta de Luffy. O que você prometeu? Que eu seria o maior atirador do mundo. O nariz comprido declarou, claro que não esqueceria aquele dia. E você acha que pode alcançar esse objetivo em um dia? Usopp balançou a cabeça. Então você está disposto a dedicar mais de uma década para cumprir esse objetivo? O atirador assentiu novamente, mas desta vez com determinação nos olhos. Bem, todos eles, com exceção de Kobe, treinam há mais de 10 anos. Seja esperto como eu, mas você, meu amigo, é o atirador mais talentoso que conheço até agora. Não demorará muito até que você ultrapasse Spark. Usopp piscou surpreso quando o macaco de 6 braços fez um sinal de positivo para ele. Ele poderia realmente fazer isso. Até mesmo Kobe havia trabalhado até os ossos no navio de Alvida antes de se juntar ao chapéu de palha. E o Usopp estava apenas começando. Talvez ele estivesse ficando um pouco impaciente.
mas o nariz comprido não vai deixar que isso impeça seu crescimento. E não vamos esquecer o fato de que você derrubou um pirata como Kuro dos 100 planos. Isso quer dizer alguma coisa. Aquele homem lutou quase toda a sua vida, mas você o venceu. Luffy disse, apontando o dedo no peito do atirador. Então não se despreze. O mesmo vale para vocês dois, Nami e Barto. Bartolomeu ficou impressionado com o fato de Usopp ter parado um pirata como Kuro. Kuro era muito conhecido há alguns anos. Além disso, Usopp, mesmo com toda a sua narrativa, nunca mencionou essa história. O usuário da barreira de cabelo verde queria saber disso. Com isso, Luffy se virou antes de estender a mão em direção à floresta. Essa floresta está cheia de animais exóticos que não morrem apenas com balas normais. Então, por que você e Spark não aproveitam essa chance para aprimorar suas habilidades de atirador? Luffy sugeriu. Experimente aquela nova habilidade de que falei. Usopp queria dizer alguma coisa, mas o que Luffy disse fazia sentido. Tanto Spark quanto ele estavam tentando fazer algo que Luffy considerava possível. Era uma bala curva, e com os músculos adicionados ao corpo de Usopp, ele tinha certeza de que poderia tornar isso possível. Além disso, leve Barto com você, disse Luffy, olhando para o cara da barreira. Como atirador, não quero que você se envolva diretamente em uma briga. É por isso que você e Barto deveriam trabalhar em equipe para encontrar um terreno elevado para atirar e cuidar um do outro. Tanto Bartolomeu quanto Usopp se entreolharam. O que Luffy disse fazia sentido. Como atirador, sua primeira prioridade era encontrar um bom lugar para se esconder e atirar de lá. Mas se ele fosse descoberto, seria muito bom ter Barto com ele, em vez de ficar sozinho. Antes que qualquer um deles pudesse dizer qualquer coisa, Luffy agarrou os dois pela parte de trás dos colarinhos e os jogou alguns quilômetros dentro da ilha. Ele tinha certeza de que Barto seria capaz de usar sua habilidade para protegê-los da maioria das coisas. Além disso, as pessoas neste mundo eram duras. Mesmo um homem normal e sem treinamento aqui seria facilmente capaz de sobreviver a uma queda de um prédio de 4 andares. E ele treinou os dois pessoalmente, eles não deveriam se machucar. Demais. Apenas por medidas de segurança, Spark siga-os. O macaco de 6 braços não precisou ouvir 2 vezes enquanto usava o Skywalk para alcançar o par lançado. Agora, quem é o próximo? Luffy questionou, espanando as mãos, enquanto Johnny e Yosaku inconscientemente deram um passo para trás. Não se preocupe. Vocês dois viriam comigo. Luffy sorriu. Por algum motivo, os dois piratas caçadores de recompensas começaram a suar. Isso não vai acabar bem. Isso vale para você também, Nami. Você acabou de começar a usar o cajado. Deve haver alguns animais nos quais você seja capaz de esmagar seus crânios. Te odeio. Não, você me ama. Luffy então olhou para Atchan. Por último, Ati, fique no navio. Tenho certeza que a Baroque Works não vai desistir ainda. Eles podem tentar fazer algo enquanto estivermos fora. Ai, capitão. Atchan disse divertidamente, saudando. Ele iria tentar melhorar seu prato de takoyaki. Então ele poderia fazer isso. E eu? Sabó perguntou. Honestamente, o loiro se sentiu um pouco excluído. Por baixo de sua máscara, Sabó riu do fato de quão semelhante Luffy era Dragon na motivação das pessoas. Parece que a maçã não cai longe da árvore. Eu esqueci totalmente de você. Luffy disse, esfregando o queixo. E apenas tire uma soneca no navio se você não estiver interessado em explorar, eu acho. Algo interessante acontecerá algumas horas depois, então você pode vir. Sabó encolheu os ombros. Por mim, tudo bem. Ele respondeu. Honestamente, na maior parte do tempo com os revolucionários ele não conseguia dormir muito. Então, ele estava tentando recuperar os anos de sono perdido há muito tempo. Com isso ele adormeceu em pé. Ninguém questionou a lógica por trás disso e aceitou como era. Porém, ainda havia algumas gotas de suor entre o público. Luffy apenas deu uma risada estranha, honestamente. Ele não iria se acostumar com as palhaçadas deste mundo tão cedo. Capítulo 147. Crocodile estava dentro de seu cassino ouvindo os relatos de seus agentes e estava prestes a terminar uma ligação. Mantenha-me atualizado, senhorita All Sunday. O senhor da guerra disse. E quanto a esses idiotas, senhor 5 e senhorita Valentine, vocês não precisam se preocupar com eles. Vou enviar outra pessoa para lidar com a situação deles. Outra coisa foi dita do outro lado. Não, você fez a coisa certa. Volte por enquanto. Também com a forma como as coisas estavam indo, estaremos levando o plano adiante. Com isso ele encerrou a ligação. Crocodile levantou-se, caminhando perto de sua janela enquanto olhava para o país. O país de Alabasta. Até o final deste mês ele deverá ter tudo preparado e terá todo o país sob seu comando. O povo de Alabasta já o via como um herói. Então, depois de derrubar a monarquia aqui, ele desejou assumir ele mesmo o controle do país. Havia muitas razões pelas quais ele queria ter o país sob seu comando. Um deles era um antigo boato sobre a antiga arma residindo sob a terra. Mas com toda a honestidade, seria uma grande tolice da parte dele apostar numa história complicada como essa. Não, a razão pela qual ele queria o país era porque queria mão de obra. E que melhor maneira do que ter um país inteiro sob seu comando. O governo mundial não se importava com quem eram os governantes da referida terra, desde que pagassem o tributo celestial. E seu plano estava quase completo, mas agora ele não tinha certeza. Tudo por causa de um pirata novato, Monk D. Luffy. Um garoto do leste azul que já ganhou bastante fama. O suficiente para fazer um dos cães marinhos ligar para ele e lidar com ele se ele passar por Alabasta. Seu plano de assumir o controle de Alabasta não seria tão seguro se o garoto tivesse a princesa de Alabasta ao seu lado. As coisas podem correr mal se os fuzileiros navais se envolverem. Mas novamente ele escondeu muito bem seus rastros.
Mesmo que Vivi o denunciasse como Senhor Zero e aquele que causava todos os problemas do país, ele tinha certeza de que os agentes adormecidos entre os revolucionários locais e o Palácio Real, que ele plantou ao longo dos anos, não facilitariam nada para ela. Mesmo assim, seu plano de assumir o controle de Alabasta precisava ser acelerado se ele quisesse que as coisas corressem bem. Se fossem quaisquer outros piratas novatos, ele teria enviado 1 ou 2 pares para lidar com eles em Little Garden, mas sabia que isso não funcionaria para eles. Havia muitas lacunas no plano. Na verdade, ele iria enviar 2 equipes de qualquer maneira para capturar os gigantes que viviam naquela ilha, mas o plano precisava ser adiado. O menino que em seu primeiro ano de navegação sobreviveu não só a Dracula e Miel, mas também a Ryokugyu Aramaki. Ele não deveria ser menosprezado. Crocodile estava confiante em enfrentar o pirata novato. Ele navegou pelos mares durante anos, lutou e sobreviveu contra um Yonkou, então é claro que ele não se importaria com um herói pirralho. Somente sua fruta do diabo seria suficiente. Mas com o seu plano de assumir o reino, ele precisava agir com cuidado. Com o que Miss Sunday ou Robin disseram sobre o menino e sua equipe, é mais provável que eles sigam em direção a Little Garden, local para onde enviou uma de suas equipes para capturar os gigantes há alguns meses. Embora tenham falhado na tarefa, esse par foi bastante útil. Pelo que Crocodile sabia, a pose do tronco levaria muito tempo antes de ser reiniciada lá. E se eles seguissem a pose do tronco a partir daí, é mais provável que cruzassem a Ilha Dran. Uma ilha de neve muito pequena comparada a esta ilha, mas grande o suficiente para ser algo mais útil. Crocodile sorriu quando algo lhe veio à mente. Não houve um incidente acontecendo naquela ilha? Talvez ele pudesse usar isso a seu favor. Com isso ele foi até seu caracol transponder, com a intenção de ligar para seus agentes cavalos pretos. O par Mr. 6. O mesmo par ele enviou há alguns meses para Little Garden. Embora tenham falhado, eles conseguiram retornar vivos. E isso foi bastante, com o acréscimo de novo poder que um dos agentes ganhou naquela ilha. Robin não contou a Crocodile tudo sobre Luffy, o que incluiu o motim em Whiskey Peak que o Chapéu de Palha armou. Ainda assim, isso não teria incomodado muito o Crocodile. Se seu plano funcionasse, ele não precisaria mais da Baroque Works. Mas Robin também se esqueceu de mencionar um detalhe importante sobre o casamento com Crocodile. Mas quem poderia culpá-la? Na verdade, ela ficou chocada demais com o fato de um pirata novato saber de sua identidade e ameaçá-la com isso. Em Going Merry, Vivi estava constantemente pensando em Alabasta. Ela estava feliz por ter decidido dar um passeio pela ilha. Isso a acalmou consideravelmente. Ela arrancou a samambaia que crescia descontroladamente perto da margem do rio. Esse tipo de planta, nunca vi algo assim antes. Ela manteve os olhos em Kuina, tinha a sensação de não se perder em seu próprio mundo afinal, por mais que a perspectiva de aprender sobre essas coisas a excitasse. Ela ainda se lembrava de ter cavalgado nas costas de Pel enquanto voavam sobre o deserto de Alabasta. O que é isso, Pel? Ela apontou para o grande par de lagartos roxos correndo pelo deserto. Esse é o lagarto Sandora. É uma ameaça para nossas caravanas quando cruzamos o deserto. Lembre-se de Vivi-Ime, eles são perigosos e sempre caçam em pares. Ele havia dito. Em vez de assustada, Vivi estava animada naquela época. É mesmo? Eles são pares masculinos e femininos? Ela perguntou. Você é uma princesinha curiosa, Vivi-Ime. Ela era uma garotinha naquela época, aproveitando seu passeio abaixo das nuvens. Ela balançou a cabeça, se ao menos as coisas pudessem voltar àqueles dias mais simples. Capítulo 148. Assim que Vivi olhou para trás, Kuina havia derrubado o que parecia ser um dinossauro. Isso a tirou de seus pensamentos. Quando você fez aquilo? Quando você estava pensando em suas escolhas de vida, respondeu Kuina. Vivi piscou, abrindo e fechando a boca. Algo está em sua mente. Fale, a espadachim disse diretamente. Senhorita Kuina, posso fazer uma pergunta? Kuina assentiu. Por que vocês, piratas, estão indo tão longe para nos ajudar? Por que o senhor capitão está tão determinado? Eu sei que ele é chamado de herói e tudo mais. Mas por que arrastar seu pescoço até a tábua de cortar por mim? Começou Vivi. Mesmo que Luffy fosse bonito e suave com suas palavras, ele ainda era um pirata e quando ela pensou sobre isso ficou em dúvida. Ela sabia que eles já eram alvo de Crocodile por saberem sua identidade. A julgar pela força que Luffy mostrou até agora, ela tinha certeza que ele poderia ir contra Crocodile. E sem mencionar os outros membros da tripulação, até mesmo Kuina aqui, ela tinha certeza de que qualquer agente que não fosse o par Mr. 0 ou o par Mr. 1 não seria capaz de lidar com ela. Todos eles eram muito fortes para um novo grupo pirata e isso a deixou um pouco em dúvida sobre quais outras intenções eles poderiam ter. Eu não sei exatamente o que Luffy está pensando, mas até onde eu conheço, nosso capitão tem um caso grave de complexo de herói. Ela disse, rindo um pouco. Uma das coisas que admiro nele. Desde o início da jornada ele ajudou as pessoas. Kuina disse enquanto começava a andar, Vivi a seguiu. Você sabia que ele ajudou Usopp e Nami a sair de uma confusão parecida? Como a sua, de certa forma, ele herdou uma parte de seu avô, pelo menos a parte de herói. Kuina riu um pouco. Espere, Luffy é realmente neto do herói marinho Garp? Vivi perguntou. Mas, não faz sentido. Por que ele é um pirata então? Quem sabe, mas pelo que o capitão disse, os fuzileiros navais não são o que parecem. Tive algumas experiências pessoais com os fuzileiros navais corruptos. Vida de pirata. Kuina disse, embora seja minha teoria. Se você perguntar a ele, ele provavelmente dirá que é porque Shanks o inspirou a ser um. Vivi não sabia quem era esse Shanks de quem ela estava falando, mas assentiu mesmo assim. Claro, ela nunca suspeitaria que um Yonkou o inspirou a ser pirata. Por que você diz isso então? Vivi perguntou.
É claro que ela sabia que alguns fuzileiros navais eram ruins, mas como organização como um todo, ela acreditava que eles eram bons. Você viu Cobb, bem, ele queria ser fuzileiro naval. Mas Luffy o fez mudar suas crenças, agora ele apenas admira o capitão. Honestamente, com quantos fuzileiros navais ruins vimos ao longo da jornada, qualquer um com uma visão otimista sobre os fuzileiros navais podem começar a repensar isso. Vivi apenas assentiu. Ela teria que examinar a organização marítima como um todo depois de retornar a Alabasta. Além disso, Luffy considera você seu amigo, e talvez até mais que um amigo. Kuina sorriu quando o adolescente de cabelo azul piscou surpreso. Eu nunca ouvi desistir de ajudar um amigo em extrema necessidade. Você tem sorte de ter despertado o interesse do nosso capitão. E se Luffy quiser ajudá-lo com esse problema do crocodilo Shichibukai, ou quem quer que esteja em seu caminho, nós terá apenas que enfrentá-los. Os Chapéus de Palha eram um grupo peculiar. Enquanto navegavam para Little Garden, eles estavam se divertindo e brincando, treinando duro, mesmo sendo ameaçados pela presença da Miss All Sunday e pela identidade de um Shichibukai como seu adversário. Não se preocupe conosco. Luffy prometeu a você que o traremos para casa em segurança, e ele o fará. Nosso capitão é um homem de palavra. Oh, então você estava treinando com aqueles dinossauros. Você deve ser forte. Oh, Red Ogre Broj, o gigante, era uma montanha de homem com 21 metros de altura e pele bronzeada. Sua barba loira não era tão longa, mas impressionante em sua armadura estilo viking, e uma capa azul caía pelas costas. Um capacete, um machado e um escudo, cada um superdimensionado para caber em um gigante, estavam ao lado dele, ainda maiores do que o barril de cerveja que ele estava bebendo. O gigante Broj conheceu os 4 pequenos humanos em sua busca por carne de braquiossauro. Claro, eu posso chutar a sua bunda se eu quiser, Luffy respondeu, rindo junto com o gigante. Luffy, por favor, não agrave as coisas. Johnny e Ozaku e Nami gritaram internamente, lágrimas de anime em seus rostos enquanto refletiam sobre seu destino. Estava tudo acabado para eles. O gigante vai ficar chateado e esmagá-los. Broj ficou em silêncio, parando de beber. Realmente? Ele disse, levantando uma sobrancelha. Claro, disse Luffy, flexionando os bíceps. Eu treino todo dia. Estava morto. Eles pensaram juntos. Oh, talvez possamos brigar às vezes. Oh, riu o gigante enquanto ele e Luffy saboreavam sua carne de dinossauro. Com as coisas se acalmando um pouco, Yosaku foi o primeiro a questionar. Sei por que você é tão grande, Broj-san? Yosaku se atreveu a perguntar, vendo Luffy tão amigável com o gigante. Broj explicou que ele era um gigante e veio de Elbaf, terra dos bravos guerreiros dos mares. Nami aproveitou a oportunidade para perguntar quanto tempo o log pose levaria antes que as forças magnéticas da ilha fossem registradas e a próxima ilha aparecesse no log pose. 1 ano. Nami desmaiou comicamente. Ela está bem? O gigante perguntou preocupado. Xixi, ela faz isso às vezes. Luffy disse. De qualquer forma, você usa um escudo e um machado, certo? O gigante assentiu com uma sobrancelha levantada. Luffy então apontou o polegar para Yosaku. Bem, ele também. Importa-se de lhe dar algumas dicas? Houve um silêncio retumbante, quebrado apenas pela risada do gigante. Oh, você é realmente corajoso, Chapéu de Palha. Me pedindo para ensinar seu companheiro de tripulação. Por que não, eu poderia mudar de ritmo. Ele disse, antes de se inclinar para Yosaku. Desta vez o caçador de recompensas não se encolheu e reuniu toda a coragem que tinha e se manteve firme. Ele tem um bom corpo para aprender a usar machado e escudo. Johnny olhou para seu capitão que estava sorrindo. Ele se perguntou se Luffy realmente sabia sobre esse lugar de antemão. Capítulo 149. Eu te odeio, Zoro. Cobb gritou, com um pouco de pânico em sua voz enquanto corria por entre as árvores de Little Garden. Um grupo de velociraptores em número de mais de 20, cada um com pelo menos 3 metros de altura, espinha dorsal em forma de vela e boca cheia de dentes afiados, estava perseguindo. Agora alguns podem estar se perguntando como Cobb chegou a essa posição. Bem, quando Cobb e Zoro se uniram, eles primeiro pensaram em apenas caçar a fera sozinhos. Mas logo as coisas ficaram claras quando, depois de matar alguns, o resto deles fugiria deles. Zoro resmungou que isso era contraproducente. Então Cobb sugeriu que eles usassem algo como isca. E isso fez Zoro sorrir maldosamente para o jovem pirata rosa. Cobb realmente deveria ter mantido a boca fechada, mesmo com sua regeneração. Ele prefere não ser devorado por feras pré-históricas. E ainda pior, contraindo raiva pré-histórica deles. Estilo de uma espada, vento demoníaco. Zoro disse balançando Sandai Kitetsu, enquanto um poderoso golpe de vento saía da espada. Esta espada, assim como sua Kaitou no Zarashi, era um pouco indisciplinada e difícil de dominar. E como um espadachim com 3 espadas, ele teve que dar atenção a cada espada. Isso também o deixou feliz por sua terceira espada e o Bashiri ser obediente ao contrário das duas. Cobb se abaixou apressadamente, mas tinha certeza de que cortou o cabelo com o ataque. Ele daria sua opinião ao seu companheiro de tripulação de cabelo verde. Bem, isso foi até que ele ouviu um barulho de queda atrás dele. Mas quando ele olhou para trás, ele estava quase boquiaberto, pois quase todos os animais tiveram suas cabeças cortadas. Ok, talvez ele não estivesse dando uma bronca em seu poderoso companheiro de tripulação. Assentindo, Zoro pulou da pedra, sua lâmina descansando casualmente em seu ombro. Ele não iria usar nenhuma chama na caça, pois não queria carbonizar a fera, nem causar mais trauma antes de matá-la.
Isso dá 70. Realmente, um agradecimento seria apreciado, Kobe resmungou, levantando-se do chão e tirando o pó das roupas. Zoro refletiu sobre o garoto de cabelo rosa, parecia que o garoto ganhou coragem nos poucos meses que ficou com eles. Zoro tinha que dizer que Kobe realmente tinha talento, mas parecia que ele estava indo na direção errada. Por que não vamos para algo um pouco difícil? Zoro disse, como se para responder, um triceratopo gigante saiu de um arbusto próximo. Zoro sorriu ansiosamente antes de se conter. Quer saber, por que você não aceita esse? Kobe piscou apontando para si mesmo. Por que você é um covarde? Zoro revidou. Para responder à pergunta de Zoro, Kobe o sacudiu, antes de se virar e tirar suas garras. Eu precisava desabafar de qualquer maneira. O Triceratops bufou com raiva como um touro, arrastando um pouco de terra com os pés enquanto olhava para Kobe. A fera moveu-se descontroladamente em Kobe, que também avançou usando seu recém-aprendido Soru. A velocidade não estava no nível de alguém dominado, mas lhe dava uma velocidade ofuscante para homens normais. Só que um Triceratops não era um homem normal. As garras de Kobe foram detidas pelo predador de 3 chifres, deixando o menino com os olhos arregalados. Ele esperava que suas garras perfurassem o crânio da fera, mas parecia que seu crânio era feito de um material mais duro, quase como aço. Antes que Kobe pudesse fazer qualquer coisa, ele foi repentinamente empurrado de volta para o lado de Zoro. Kobe teve que arrastar os pés para não cair no chão. Como eu pensei, este é diferente. Zoro sorriu, descansando casualmente Sandai Kitetsu em seu ombro. Ele então apontou para a fera. Eu adoraria cortar você sozinho, mas esse garoto aqui? Você acabou de me chamar de garoto. Precisa aprender uma lição valiosa. Zoro terminou de ignorar o comentário de Kobe. Ei, sou apenas 3 anos mais novo que você. Zoro lançou-lhe um olhar de soslaio, como eu disse, praticamente um bebê. Ele bufou. Não consigo nem derrubar uma vaca enorme. O Triceratops bufou de raiva ao ouvir isso. Ei, eu posso cuidar disso sozinho. Kobe respondeu, antes de se levantar, puxando suas garras. Você poderia, mas esse não é o ponto. Kobe piscou antes de levantar uma sobrancelha. O que, você vai me ensinar alguma coisa? Bem, isso depende. Zoro sorriu. Você quer aprender a cortar aço? Kobe ficou com os olhos arregalados por alguns momentos antes de um sorriso desafiador aparecer em seu rosto. Sim, por que não? Giak. Então os convidados de Brog são amigos seus, hein? Acho que faz sentido. Não recebemos muitos visitantes. Ele os descreveu como um deles que tem um chapéu de palha e uma atitude que combina com ele. Bem, isso soa como capitão. Sanji disse, enquanto tentava acender a chama para cozinhar. Ele já havia esfolado e descascado os poucos animais que usaria para cozinhar. Ele e Jin encontraram o gigante junto com Usopp, Barto e Spark. Parecia que o gigante residente aqui os ajudou a sair da confusão. Então, como forma de agradecimento, Usopp pediu a Sanji que cozinhasse algo para o gigante. Falando em gigante, Blue Ogre Dory, o gigante, era uma montanha de homem com quase 2.260 centímetros, 74, 2 pés, e pele bronzeada. Sua barba preta cobria grande parte de sua armadura viking, quase tocando o chão, e uma capa azul descia por suas costas. Um capacete, uma espada e um escudo, cada um superdimensionado para caber em um gigante, estavam ao lado dele, ainda maiores do que o barril de cerveja que ele estava bebendo. No início, Sanji não quis cozinhar imediatamente por causa do desafio com Zoro. Mas quando Dory não se importou e disse casualmente que não comia nada feito por um chefe há cerca de 100 anos, as coisas mudaram. Então alimentar o gigante veio primeiro. E enquanto ele fazia isso, ele preparava comida para todos da tripulação. Ele preparou o almoço para eles, mas com tanta caça, e sabia que nem todos poderiam ser levados para Mary. O navio já estava lotado nos alojamentos masculinos. O navio estava ficando um pouco lotado e eles já tinham rações do Whisky Peak. Então, recusando-se a desperdiçar boa comida, Sanji foi cozinhar. Ele tinha 2 gigantes e sua tripulação para alimentar. Enquanto Sanji estava em seu próprio mundo, os outros curtiam as histórias do gigante. O gigante tinha 158 anos e cicatrizes, todas com histórias por trás. Consegui este quando fui para o mar pela primeira vez. Fui acidentalmente para a zona calma por causa dos ventos. Dory disse, mostrando uma cicatriz de mordida no antebraço. O resto ouvindo a história estremeceu quando algo semelhante quase aconteceu com eles. Um rei do mar tentou quebrar nosso navio, tive que pará-lo com minhas próprias mãos. Embora esse não fosse o problema, aquele rei do mar em particular era uma enguia, eu estava pronto para um choque. Gigia. Brog ainda está com ciúmes disso cicatriz. Gigia. Os demais, principalmente Usopp e Barto, tinham estrelas nos olhos. Eles tinham visto Luffy e Sanji pescando peixes grandes, e até mesmo pequenos reis do mar, mas um gigante lutando contra reis do mar gigantes. Isso era algo que eles queriam ver. Jin também notou uma cicatriz semelhante na outra mão. Mas esta parecia nova, Dory-san, aquela outra cicatriz. Você também ganhou isso de um rei do mar? O gigante olhou para a cicatriz e balançou a cabeça enquanto acariciava a barba. Não, este é recente. Antes de vocês virem aqui, outras 2 pessoas nos visitaram. Mas eles estavam aqui por nossa recompensa. Para não dizer, um deles conseguiu a fruta do diabo que estávamos escondendo em nosso baú do tesouro, e as coisas seguiram a partir daí. O outro pescou para quem seria estúpido o suficiente para lutar contra gigantes, ou até mesmo roubá-los. Espere, se essa cicatriz é por causa da fruta do diabo. Que tipo de? Uma fruta Zoan, bastante poderosa. Dory cantarolou.
Isso tornou o humano uma grande fera, embora ainda fosse pequeno comparado a nós. E como um cachorro selvagem ele me mordeu. Jejejegia. Mas eu dei um tapa nele. Bem, Adori-san, se essa fruta é tão poderosa, por que vocês não comeram antes? Barto questionou. Bem, não sabíamos que fruta era. Encontramos há alguns anos. Além disso, não temos barco. E caso precisemos voltar para Elbaf, precisamos de nossas habilidades de natação. Os outros assentiram com muita admiração e respeito. Nadar de uma ilha para outra, então esse era o jeito do gigante. Capítulo 150. Todos eles assistiram enquanto os dois gigantes lutavam, suas armas gigantes colidindo umas com as outras, criando faíscas e ondas de choque ao redor da ilha. Dory e Brody não estavam se contendo, suas lâminas colidindo uma com a outra. Quase toda a tripulação dos Chapéus de Palha sentou-se enquanto os gigantes lutavam. Eles já haviam almoçado por muito tempo, era realmente estranho. Sanji não esperava que todos eles se reunissem novamente, Little Garden não era uma ilha pequena. Mas novamente ele preparou comida suficiente para todos eles. Sanji até se certificou de que os gigantes se contentassem. E com mais energia de sobra, os gigantes ficam mais entusiasmados com a batalha. Luffy, Spark e Zoro sorrindo de excitação, enquanto os outros estavam maravilhados. Até Sanji tinha um sorriso desafiador no rosto. Jin olhou em volta, Nami e Usopp pareciam estar em pânico enquanto Kobe parecia um pouco nervoso com o poder absoluto em exibição. Johnny, Yosaku e Barto tinham estrelas nos olhos. Sabó também estava aqui, mas o homem parecia estar entediado e com Achan e Momon no navio, ele veio ver os gigantes também. Faltavam apenas Kuina e Vivi, mas Jin confiava em sua companheira de tripulação, pois ela era mais do que capaz de cuidar de si mesma. Ele lutou ao lado dela e contra ela, em sparrings, ela era uma espadachim muito poderosa. Sua reputação como uma conhecida caçadora de recompensas lhe fazia justiça. Não é de admirar que seu objetivo fosse o máximo. Depois de se juntar à tripulação, Jin desafiou Zoro e ela primeiro, eles eram bastante poderosos. E suas habilidades pareciam só ter melhorado a partir daí. O próprio Jin aprendeu Tekai, em vez de repassar qualquer outra técnica, ele estava tentando dominá-la. Ele queria usá-lo enquanto estava em movimento, o que era mais difícil de falar do que fazer. Mas Luffy estava mais do que disposto a compartilhar sua própria experiência com essa técnica. Jin gostou muito disso. Seu capitão podia ser jovem, mas era muito competente. Craig nem era comparável a ele. Jin já tinha uma boa velocidade, claro, não era comparável a Sanji ou Kuina, ainda mais agora que ambos conheciam Soru. Mas ele era rápido com os pés e junto com sua tonfa pesada, era um louco no campo de batalha. Eles não o chamavam de homem-demônio à toa. Então agora com Tekai, ele queria ter mais poder por trás de seus ataques. Sua tonfa era uma arma única que tinha muito potencial destrutivo. E agora que Usopp os modificou e lhes deu espinhos enfeitados com pedras do mar, eles se tornaram ainda mais mortais. Usopp era um gênio com essas coisas. Jin adorou sua nova casa entre os Chapéus de Palha. Todos eles tinham grandes sonhos, grandes objetivos, e Jin estava mais do que disposto a dar a vida para garantir que eles os realizassem. É assim que ele era. Ele era um homem leal. E para isso ele queria força. Jin estaria mentindo se não tivesse se sentido deprimido depois do que aconteceu na Ilha Sakura. Aramaki. Ele e Eti ficaram chocados, aquele maldito atirou neles. E era por isso que ele precisava de força. Ele não queria perder novamente. E mesmo se dedicando aos treinos não estava vendo muita melhora. Claro, ele melhorou muito depois de se juntar à tripulação e tinha certeza de que poderia vencer seu antigo eu em menos de 10 segundos agora. Mas ainda não foi suficiente. Enquanto caçava com Sanji, o cozinheiro lhe deu algumas dicas, usando mais giros para gerar mais energia com sua tonfa especial, fique mais rápido e seja imprevisível. Mas honestamente tudo se resumia a lutar contra oponentes mais fortes, uma batalha mortal. Lutar contra companheiros de tripulação o tornou forte, mas não havia perigo real. E só o perigo pode fazer você melhorar. Ele odiava admitir, mas ao levar um chute na bunda de Aramaki, seus ganhos de força aumentaram. No entanto, isso não foi uma luta, foi mais como uma surra unilateral. Por isso, quando assistia à luta entre os gigantes, começou a se perguntar se conseguiria chegar a esse nível. Não, ele balançou a cabeça. Ele precisava ir muito além disso se quisesse ficar ao lado de seu capitão. Seu capitão não era um homem comum, ele tinha grandes objetivos e ambições ainda maiores, então é claro que precisava ser forte para ficar ao seu lado. Falando em seu capitão, Luffy parecia muito mais animado. Talvez ver a batalha entre os gigantes tenha desencadeado algo dentro dele. E então, Luffy pulou em seu irmão com sua naginata desenhada, seu irmão contra-atacando com seu cano de metal. Você realmente quer fazer isso aqui? Sabó questionou enquanto empurrava Luffy. Isso não vai acabar bem para você. Luffy ignorou a ameaça. Estou ansioso para lutar com você? Xixi. Ele sorriu enquanto pressionava sua naginata, sua lâmina ficando preta. A cor do armamento. Claro, nem todos puderam ver isso. Eu quero ver o quão mais forte você é. Bem, Sabó encolheu os ombros enquanto seu próprio cachimbo de metal ficava preto metálico. Você foi avisado. E com isso os dois irmãos começaram a brigar também. Cortes, golpes, socos, chutes, derrubando árvores e criando suas próprias ondas de choque. O que eles estão fazendo? Nami gritou. Este não é lugar para lutar.
Fale por você mesma, bruxa, Zoro disse enquanto acertava 3 de suas lâminas nos pés de Sanji. Não chame Namisvan assim, seu bastardo de cabeça verde. Sanji disse, chutando Zoro, que o espadachim se abaixou quando seu Akaitou Nozarashi pegou fogo. Bem, quem vai me impedir? Você, cozinheiro de merda? Zoro sorriu, enquanto os pés de Sanji também pegaram fogo. Oh, vou aproveitar isso mais do que deveria, disse Sanji antes que seu sorriso também combinasse com o de Zoro. Ambos se transformaram em borrões de chamas quando começaram sua própria partida. Deixe-me mostrar o que são chamas de verdade. Zoro foi interrompido quando teve que se abaixar contra outro chute, antes de pular para trás de outro. Minhas chamas são melhores do que seus palitos de fósforo, Marimo. Eles perderam o controle. Nami gemeu. Jin também suspirou, antes de cruzar rapidamente sua tonfa pesada para bloquear o punho envolto em barreira de Barto. Bem, estou indo atrás de alguém que está razoavelmente no meu nível, Bartolomeu disse, enquanto socava novamente, desta vez com Jin o chutando para longe. E você acha que estou razoavelmente nesse nível? Jin questionou com uma sobrancelha levantada. Ele quase se divertiu. Não, mas Kobe já está levando uma surra de Spark, disse Barto, apontando o polegar atrás de onde o menino de cabelo rosa e o macaco estavam brigando. Spark não usar suas frutas, é claro, porque isso seria injusto. Mesmo assim, Kobe estava em desvantagem com o macaco de 6 braços. Você sabe, isso não vai acabar bem. Jin disse, antes que um sorriso selvagem aparecesse em seu rosto. Hoje vou mostrar por que me chamam de homem-demônio. Bem, eu já sou chamado de devorador de homens, Bartolomeu. Barto disse com o peito estufado, antes de ter que se esquivar de uma série de golpes da arma giratória de Jin. Agora que tinha pontas de prata, tornou-se muito mais perigoso, especialmente para um usuário de Akuma no Mi como ele. Isso não tirará todo o seu poder, devido ao grau das pedras do mar serem de qualidade inferior, mas mesmo assim o enfraqueceria severamente. O quilograma de pó de pedra marinha que conseguiram na cidade de Log era de qualidade inferior, disse Sabó, depois de examiná-los. Havia qualidades ainda mais elevadas que os revolucionários tinham em seu armazenamento, e isso nem sequer questiona o que os fuzileiros navais da Grande Linha tinham com eles. Portanto, mesmo que a maioria de seus tripulantes tivesse suas armas enfeitadas com pedras do mar, isso não tiraria todos os poderes dos usuários da Akuma no Mi, mais ainda enfraqueça-os. Isso é loucura. Johnny disse. Sim, Yosaku concordou. Pelo menos alguém é razoável. Nami suspirou apenas para ser interrompida pelas próximas palavras. Vamos nos juntar a eles, disse Johnny enquanto usava a parte de sua lança para atacar Yosaku. Sim, bem, eu vou ganhar, Yosaku disse enquanto estava com o escudo levantado antes de atacar com seu machado, que Johnny enfrentou de frente com seu Tekai. Deus, ajude esses idiotas. Nami gemeu antes de seus olhos se aguçarem quando seu pescoço caiu para o lado. Olhando para o Zomp que estava com seu mini estilingue na mão e estava prestes a atirar nela, nem pense nisso, nariz comprido. O Zop engoliu em seco pegando seu estilingue. Sim, não foi uma boa ideia. Talvez não hoje, ou qualquer dia, aliás. Nami era simplesmente assustadora. Capítulo 151. Enquanto os outros chapéus de palha aproveitavam suas pequenas batalhas, Vivi e Kuina estavam do outro lado da ilha. Vivi olhou na direção de onde vinha muito som. Parece que gigantes estão se enfrentando. Kuina murmurou. E talvez encontremos um gigante dentro desta caverna também. Vivi engoliu em seco. Kuina, não acho que deveríamos estar tão ansiosos para testar sua força contra um gigante. Kuina não disse nada, mas Vivi poderia jurar que viu a espadachim fazer beicinho. Deve ter sido imaginação dela. Depois de explorar a selva por 1h30 encontraram esta caverna, embora parecesse uma formação natural. Estava longe disso. Parecia bastante antigo, e de longe alguns diriam que é natural, mas de perto? Não havia como negar, a caverna foi feita pelo homem. A referida caverna estava obviamente ligada a uma das montanhas vulcânicas ativas. Por alguma razão, ambos podiam sentir algo estranho na referida caverna. Especialmente Kuina, com seus sentidos aguçados, ela podia sentir o poder disso. Era como se estivesse ligando para ela. Kuina deu alguns passos à frente, tentando espiar dentro da caverna escura, antes que um vento frio saísse dela. Foi bastante forte, quase fazendo-a apertar os olhos. Está muito frio. Vivi estremeceu com o vento repentino. O vento está frio lá dentro. Considerando que é um vulcão ativo, pensei que estaria quente. Algo não bate. Deveríamos. Não, nem pense nisso. Eu não vou entrar aí. Vivi negou, dando alguns passos para trás. Kuina riu, olhando para trás para responder, mas... Ei, cuidado, ela gritou. Vivi chegou tarde demais para perceber quando um pterossauro, um gigante, desceu do céu e pegou Vivi pelas roupas, arrebatando-a e voando para dentro da caverna. Ajuda! Kuina não ficou parada, pois se lançou com grande velocidade para seguir atrás do dinossauro voador, usando Gepo e atacando-o em um ângulo onde não machucaria Vivi. E a fera voadora foi decapitada pelo golpe de Kuina. Seu golpe voador também esculpiu profundamente a caverna, fazendo com que ela começasse a desabar sobre si mesma com lava abrasadora também começando a jorrar do novo buraco. Vivi caiu no chão com tanta graça quanto uma boneca de pano, rolou alguns metros para longe e antes que pudesse se levantar, o chão abaixo dela desabou em uma armadilha. Ela gritou ao cair. Ah, Vivi! Kuina ficou chocada por um momento ao ver tudo isso, antes de se lançar em direção à princesa. Estou chegando. Kuina mergulhou atrás dela. Quando as duas mulheres caíram no buraco, Kuina foi capaz de agarrar Vivi antes de pousarem, mas com as pedras adicionadas caindo do buraco no teto, agora em colapso, e a lava espirrando, ela não pôde fazer muito. Aguente firme.
Vamos sair daqui, disse Kuina, enquanto uma mão segurava Vivi e a outra segurava sua espada, derramando seu ki em sua lâmina enquanto o Vado Ichimonji brilhava, Frozen Flock Blizzard. Um ataque poderoso e rodopiante que criou uma tempestade de vento congelado, junto com pétalas de gelo que voaram como pássaros, atacando os escombros que caíam e destruindo-os, e quase congelando a lava derramada. E embora tenha sido bom, Kuina não obteve o mesmo efeito que esperava, o ataque não foi tão poderoso quando você tem um passageiro com você e está literalmente no ar. A lava parou momentaneamente e depois saiu em um jorro. Merda! Subir seria uma tolice, então Kuina não teve escolha a não ser descer mais para encontrar algum terreno estável e escapar dos escombros e das gotas de lava. Não temos escolha a não ser descer. Tanto Vivi quanto Kuina não tiveram escolha a não ser mergulhar no subsolo, felizmente para eles. Parecia que havia um túnel aqui embaixo. Eles rapidamente se abrigaram nele, enquanto a lava e os escombros começaram a jorrar ainda mais. Porque isso sempre acontece comigo. Vivi quase chorou antes de olhar para Kuina e agradecer. Não foi exatamente culpa dela. A espadachim assentiu. Ambos esperaram que o tremor do chão parasse e depois de alguns minutos, os escombros pararam de cair, mas a lava lá embaixo estava criando uma espécie de poça. Vivi rapidamente deu alguns passos para trás do calor escaldante e da fumaça. Fique aqui. Vou tentar subir e ver se conseguimos sair da caverna por lá. A princesa assentiu relutantemente. Kuina não perdeu tempo e usou o Gepo para pular ao ar livre, subir e depois de algum tempo ela voltou. E ela não trouxe boas notícias. Desculpe, mas não acho que possamos escapar lá de cima, disse Kuina. Posso tentar cortar as paredes, mas com a lava adicionada, é melhor não correr nenhum risco. Isso pode fazer a caverna desabar ainda mais. E você estaria em perigo. Vivi assentiu. Ótimo, agora eles estavam presos sob um vulcão ativo. E sem nenhuma fonte mínima de luz, eles estavam sentados no escuro. Bem, não totalmente, agora que ela se concentrou, ela viu que o túnel onde eles estavam tinha rachaduras de lava iluminando-o. Parece que há um caminho a seguir, disse Vivi. Kuina acenou com a cabeça. Sim, se não nos movermos, acho que a lava pode realmente inundar o túnel. E nos fritar. Por mais que eu gostaria de testar meus poderes na lava, não acho que seja a melhor possível escolha. Vivi engoliu em seco. Sim, vamos apenas torcer para que não haja nada de ruim no túnel. Naquele momento, um vento frio soprou da caverna, dando-lhe arrepios. Kuina, por outro lado, teve uma reação diferente e ela parecia curiosa. Ela sentiu uma espécie de familiaridade. Ei, olhe pelo lado positivo. Pelo menos se seguirmos a fonte do vento, poderemos encontrar uma saída, sugeriu Kuina. Mas ela parecia muito ansiosa. Vivi só pôde suspirar enquanto seguia o usuário da lâmina. Ela só podia se perguntar se segui-la tinha sido uma má ideia. Mas agora é tarde demais para se arrepender. Ao passarem pelos túneis, ela só conseguiu olhar com admiração para as esculturas que estavam ali. Alguém passou bastante tempo esculpidos na pedra. Mesmo sendo o túnel antigo, com rachaduras de onde ela podia ver a lava escorrendo, ele ainda mantinha passagem. Enquanto caminhavam, encontraram muitos restos de esqueletos, armas quebradas, ouro e outras coisas. Se fosse em qualquer outro momento, ela teria arrancado os objetos de valor do chão. E mesmo que Vivi tivesse uma sacola com ela que continha um item importante, comida e água, ela não iria de forma alguma trocar isso por algum ouro. Além disso, pelo modo como ela conhecia a tripulação, ela tinha certeza de que seu desaparecimento seria notado e eles viriam procurá-los. Enquanto isso, era mais importante que eles sobrevivessem. Eles não precisaram andar mais, pois finalmente avistaram o fim do túnel, de forma dramática, terminava em uma luz azul. E era de lá que vinha o vento frio. Ela engoliu em seco. Ela só esperava que não houvesse perigo à espreita ali. Capítulo 152. Kuina estaria mentindo se dissesse que não estava curiosa ou completamente animada. Deixando de lado a tragédia de ficar presa em um poço de lava, ela foi capaz de reconhecer o poder irradiante. Não havia como questionar isso. Quando ela colocou os olhos na caverna pela primeira vez e sentiu o poder, ela tinha apenas uma suspeita. Porque o que parecia ela? Claro, ela estava se referindo à sua amiga e professora Fitei Bei, mais notavelmente conhecida como a bruxa do gelo dos piratas do Barba Branca. Como Kuina a conheceu foi uma história e tanto. Também não foi há muito tempo, apenas há um ano que isso aconteceu. Enquanto ela estava viajando em West Blue, ela ficou presa no mar. Veio uma tempestade, danificou seu barco e ela se perdeu. Bastante irônico, já que isso era mais coisa do Zoro. Mas parecia que não era ruim. Claro que ela teve que passar fome por um mês em mar aberto, contando apenas com a menor quantidade de água e comida que tinha. Mas ela acabou sendo resgatada por piratas. Honestamente, ela nunca iria admitir isso, mas ficou completamente apavorada quando soube que foi salva por piratas de todas as pessoas. Ainda mais quando ela tinha muita fama por ser uma caçadora de recompensas. Ela mal estava consciente naquela época, mas olhando para a bandeira pirata, ela esperava o pior. E ainda assim nada disso aconteceu. Mais tarde, quando ela acordou, ela se viu bem alimentada, vestida e definitivamente não devastada. E foi aí que despertou sua curiosidade. Se fosse qualquer outro navio pirata, com qualquer outro capitão, ela não teria agradecido antes de seguir caminho separado. Ela era uma caçadora de recompensas, caçava piratas e não precisava haver outro motivo. Mas com Fitei Bei, bem, ela era diferente. Embora a mulher parecesse jovem, quase da mesma idade, ela era definitivamente mais velha, talvez por causa de seus poderes únicos. Kuina viu com que facilidade ela congelou um navio da marinha cheio que ousou cruzar seu caminho. Kuina ficou completamente pasma, ainda mais quando descobriu que não era nenhum poder de fruta do diabo. Definitivamente estava relacionado ao seu manejo de espada. Kuina ainda se lembrava de como Fitei se divertiu quando a desafiou para uma luta de espadas. Não terminou bem para ela.
Ela tinha acabado de aprender a cortar aço naquela época, então ela tinha certeza de que poderia ter lutado decentemente, mesmo que o pirata fosse da Grand Line. Mas como ela disse, não terminou bem para ela. E isso definitivamente feriu seu ego, mas também lhe deu esperança. Embora seu pai fosse forte, ela sabia com certeza que Fitei Bey superava seu pai tanto em esgrima quanto em experiência. Isso lhe deu esperança de que um dia ela mesma poderia estar entre os mais fortes. Honestamente, viajar para o mar aberto a fez ver muitas coisas de forma diferente. Um dos malditos imperadores era uma mulher. E claro, ela não era um modelo. Mas isso não mudou o fato de Big Mom ser um dos piratas mais perigosos desta época. De qualquer forma, ela ficou com os piratas de White Bay, aproveitou seu tempo e lutou contra seus oficiais. Ela tinha ouvido muitas histórias sobre o infame Barba Branca e sua tripulação. E claro, ela desafiou White Bay todas as vezes e perdeu. Mas ela foi persistente, talvez por isso a pirata a considerasse digna o suficiente para lhe transmitir seus segredos. Os segredos de Virf, White Bay não tinham o conjunto completo de técnicas, mas mesmo assim, sua habilidade de transformar coisas em gelo e invocá-las à vontade usando o Ki, deu-lhe muitas vantagens. Principalmente quando ela não precisava ter medo do mar e usar sua habilidade de controlar o terreno, no caso de batalhas navais. E mesmo com o conjunto incompleto de técnicas, junto com o Ki e outros truques que ela aprendeu ao longo dos anos, isso a tornou uma inimiga formidável. Ela pode não ter sido a espadachim mais forte dos piratas do Barba Branca, mas não precisava. Ela era a estratégia deles, e quase todos os piratas notórios sabiam sobre a Bruxa do Gelo, Fitei Bey das Contas Brancas e também como ela era astuta. Kuina sabia que Fitei Bey valorizava suas técnicas, então ficou surpresa quando, apenas um mês depois de conhecê-la, ela deu suas técnicas a Kuina, um livro contendo suas técnicas. Claro, não estava completo. Quando Kuina perguntou, Fitei Bey explicou como essa não era sua técnica original. Enquanto estava no mar, ela não era uma verdadeira espadachim. Ela, em uma palavra, era em todos os sentidos uma pirata. Ela usou armas, facas, espadas e qualquer coisa. Mas em sua aventura desde a juventude, ela descobriu uma tumba onde encontrou os segredos da manifestação do gelo, ou Virf. O que Kuina não sabia era que o velho pirata via algo nela. Depois de ver sua determinação pela espada, Fitei Bey sabia que um dia ela poderia se igualar a Hyleg ou Shanks. Então ela só queria avisá-la. Fitei Bey teorizou que Virf era provavelmente uma extensão do Buzushoku Aki, semelhante à forma de cortar aço. Não era necessária a cor do armamento para saber cortar aço, mas ainda assim era possível saber cortar aço e ainda assim ignorar o Aki. Então Virf pode ser semelhante a isso. Ainda assim, Virf era um mistério para ela. O conjunto incompleto de técnicas apenas afirmava o básico das coisas. Virf confiou na força de vontade e na vibração da lâmina para invocar e controlar os poderes do gelo. É por isso que ela se sentiu muito perto de aprender o armamento em Mementaraki. Ela podia sentir isso. O poder do armamento estava próximo. Como espadachim, ela desejava a lâmina enegrecida. E o armamento faria isso. E o vento frio, o miasma mortal. Ela não tinha dúvidas de que um usuário de Virf estava no túnel. É mais parecido com quando ela e Fitei Bey usaram seus poderes, mas muito mais potente. Kuina só se arrependeu de ter trazido Vivi junto no passeio. Ela poderia ter ido sozinha, mas não havia como mudar isso, ela supôs. Ela só tinha que enfrentar o desafio de frente. Quando Kuina e Vivi saíram do túnel, a luz azul brilhante o cegou por um breve momento antes de seus olhos se ajustarem. E eles quase ficaram de queixo caído com o que viram. O cenário estava cheio de vermelho e azul. Havia gelo por toda parte. Se isso não fosse surpreendente o suficiente, então o tamanho da cavidade aqui embaixo seria. Acrescentando também o fator de que um enorme navio estava congelado no lugar, também aumentou a magnificência deste lugar. E isso sem falar em como a lava desceu pelo gelo, nem mesmo queimou. Parte da lava também estava congelada e fluindo sob o gelo. A lava, é claro, derramou-se para baixo, misturando-se com o lago de lava abaixo. Mas alguém poderia confundir o gelo azul com cristal, se não fosse pela temperatura fria ao redor do local. Um gelo que não pode ser derretido pela lava. Como isso é possível? Vivi murmurou pasma. Uma palavra, Grandline. Kuina riu. O que ela poderia dizer quando nem ela conseguia acreditar no que estava vendo? Vivi também não sabia o que dizer. Ela podia ver que o gelo estava congelando parte da lava, transformando-a em pedra, mas nenhum gelo derreteu. Isto para ela parecia um lugar congelado em gelo eterno. O navio armazenado aqui tinha pelo menos o dobro do tamanho do Going Merry. Não era grande, mas era grandioso. Estava decorado e limpo, dentro do gelo transparente. Ele foi colocado dentro da grande cavidade e manteve-se em seu lugar por causa do gelo. A fonte de gelo era definitivamente do navio, não havia dúvida disso. Embora o navio estivesse de lado sem cair, parecia estar ligeiramente inclinado para a frente. Embora o gelo parecesse eterno, o tempo parecia ter cobrado seu preço. Kuina ficou tão surpresa quanto Vivi, mas por razões diferentes. Com seus poderes, este lugar definitivamente poderia lhe dar as respostas que ela procurava. Capítulo 153. Quem construiu este lugar? A murmurante Vivi imaginou que este lugar era feito pelo homem, tudo, desde o túnel de onde eles saíram até o resto da estrutura ao seu redor. Todos os aspectos pareciam fabricados demais para serem naturais. Havia um maldito navio congelado ao lado. Quem em sã consciência construiria algo aqui embaixo, dentro de um vulcão ativo? Bem, quem quer que seja, eles queriam escondê-lo de olhares indiscretos, talvez para preservar este lugar. Kuina disse. A partir de que horas? Talvez, vamos dar uma olhada. Parecia que os dois estavam indo para o navio congelado. Mas Vivi ficou imaginando como eles iriam chegar até lá. Não havia caminho para chegar até lá.
Ou mesmo que houvesse, poderia ter quebrado com o tempo. E vendo a ponte de madeira congelada pendurada no navio, Vivi pôde concluir que sua conclusão anterior estava certa. A distância entre o navio e eles era grande demais para um único salto atravessá-la, e com vários fluxos de lava caindo, também era perigoso. Como vamos chegar lá? Vivi se perguntou em voz alta, mas ficou um pouco surpresa quando Kuina passou o braço em volta de sua cintura. Vivi empalideceu ao perceber. Espere. Não, deixe-me ir. Mas já era tarde demais quando Kuina saltou no ar, usando o gepo para manobrar facilmente em torno da lava. Vivi gritou de susto. Ok, não me deixe ir. Por favor, não me deixe ir. Kuina achou um pouco divertido quando eles finalmente pousaram no navio. Não vamos fazer isso de novo. Vivi declarou enquanto lançava um olhar furioso para Kuina. A espadachim apenas revirou os olhos. Vamos verificar o navio. Este lugar cheira a mistério. Tenho que descobrir isso, disse Kuina, esfregando o queixo pensativamente. Não sabia que você era detetive. Vivi murmurou, o vento frio soprando ao seu redor, dando-lhe arrepios. Não podemos? Não sabia que você era um bebê chorão. Kuina sorriu. E aqui pensei, você era uma princesa corajosa que iria salvar seu reino de piratas malvados e senhores da guerra de aparência assustadora. Um navio fantasma deveria ser um passeio no gelo para você. Ah, muito engraçado, Vivi resmungou. Tudo bem, mas se algo acontecer, não será minha culpa. Bem, ótimo então. Com isso, Kuina avançou, investigando o navio. O exterior do navio estava coberto de gelo, mas não havia gelo. Parecia que todo o navio não estava coberto de gelo. Os enormes pedaços de gelo que pareciam resistentes tinham um tom profundo de azul escuro, enquanto o resto do gelo era incolor ou azul. Kuina tocou e tentou quebrar o gelo azul. Nada aconteceu no início, mas por instinto ela canalizou um pouco de virf e o gelo quebrou em seus dedos. Kuina piscou surpresa. Ela viu o gelo azul se dissolver em suas mãos, e a parte onde ela o quebrou se recuperou instantaneamente, tirando a umidade do ar. Ela tentou fazer o mesmo sem usar o virf, mas nada aconteceu. O gelo azul não se mexeu. Muito interessante. Então, eu estava certo. Este lugar realmente foi feito por um usuário do Virf. Kuina pensou. Mas por que um usuário do Virf encerraria esta nave aqui? Kuina deu alguns passos à frente e tentou quebrar o gelo de cor azul profundo, mas mesmo usando o Virf mais força, o gelo de cor escura não quebrou. Parecia que o gelo era permanente do lado mais escuro. O gelo azul escuro é inquebrável, mas o gelo azul mais claro é quebrável com meus poderes atuais. Kuina pensou. Vamos dar uma olhada no navio. Deveríamos nos separar para cobrir mais terreno. Ela disse. Não, absolutamente não. Eu li muitos romances de fantasia para saber aonde isso nos levará. Estou com você, irmã. Vivi disse, agarrando Kuina pelo braço, o braço dela envolvendo dela, recusando-se a soltá-lo. Kuina revirou os olhos. Vamos, nada disso vai acontecer. Ficaremos bem. Ela disse. Onde está seu senso de admiração e exploração? Mas Vivi não cede. Kuina começou a suar. Tudo bem, você pode vir comigo. Com isso, eles caminharam em direção à cabine do navio próximo. Ela estava prestes a abrir a porta quando o vento frio passou por eles, causando arrepios nos dois. Sim, não podemos abrir a porta assustadora? Vivi sussurrou. Você sentiu isso, não foi? Agora, não estou dizendo que não tenho aquela porcaria de explorador, mas... Kuina lançou-lhe um olhar inexpressivo, antes de abrir a porta e arrastar o adolescente de cabelo azul para dentro dos aposentos. Era a seção da cozinha, e parecia bem organizado, as prateleiras cheias de potes, facas penduradas na parede e utensílios de cozinha, todos muito bem organizados. Mas tudo isso também foi selado em gelo. Na verdade, gelo azul profundo. Vivi tocou no gelo, estava frio, muito frio. Ela rapidamente retirou a mão, poderia causar queimaduras de frio se ela tocasse por mais tempo. Kuina também observou o gelo. Definitivamente era de Virf, mas era muito forte. Mesmo Selvado e Shimonji não ficou tão resfriado depois de usar Virf com ele. Vivi avançou um pouco até a cozinha quando franziu a testa, olhando para baixo. Ela tentou focar os olhos antes que seus olhos se arregalassem. Sou eu, ou isso é um caixão? Kuina deu um passo à frente e ela viu. No chão havia um caixão preto, também coberto de gelo azul profundo. O usuário da espada se abaixou e traçou o gelo. Quando ela veio a este lugar pela primeira vez, ela pensou que teria encontrado respostas. Mas parecia que este lugar lhe dava mais perguntas do que respostas. Kuina se levantou, vamos verificar os outros quartos. Vivi assentiu, olhando uma última vez para o caixão, antes de sair da cozinha. Depois de examinar a cozinha, não que pudessem olhar alguma coisa por causa do gelo, foram verificar os outros cômodos. A cabine do capitão, sala do navegador, alojamentos da tripulação e alguns quartos pessoais. Assim como a cozinha, todos eles estavam envoltos em grossos blocos de gelo, sem nenhuma maneira segura de serem tocados. E cada um dos quartos, com exceção de alguns, tinha um caixão no chão, coberto de gelo azul escuro. Os quartos superiores eram todos assim, então restaram apenas os quartos internos do navio, talvez eles encontrem respostas lá. Então ela e Vivi desceram as escadas, tomando cuidado para não escorregar no gelo. Quando eles entraram, ficou ainda mais frio, mas isso não foi um problema, pelo menos para ela. Vivi parecia estar tremendo dentro das botas. A pobre princesa espirrou devido à mudança repentina de temperatura. Nem todo mundo era espadachim de renome mundial. O principal problema de Kuina era a falta de fonte de luz, aqui era pouco iluminado, mas ela não precisava de luz para saber aonde precisava ir. Kuina abriu a última porta, mas ficou um pouco presa por causa do gelo azul claro.
Então ela teve que usar o Virf e fazer pressão para abri-lo. Lá dentro, ela viu o que parecia ser uma biblioteca. Ela e Vivi entraram. Havia uma fonte de luz dentro, o que fez os dois franzirem a testa, andando em frente, cruzando algumas estantes, que estavam cheias de livros. Eles viram. A fonte de luz parecia ser amarela, como uma lâmpada. Como o resto, este também estava envolto em gelo. Mas com a fonte de luz, eles podiam ver claramente aqui. Vivi e Quina olharam em volta e ambos os olhos pousaram em uma visão estranha, fazendo os dois pálidos com o que viram. Capítulo 154. E lá, eles viram ela. Sentada em uma cadeira, a mulher parecia um pouco mais alta que Quina, cabelos brancos misturados com pretos, vestindo um kimono azul. Ela tinha pele clara e olhos amarelos como rubis. Mas não havia nenhum lampejo de luz ali, como se não tivesse vida, principalmente porque estava. Ela parecia ter um sorriso triste no rosto. Sua idade não era conhecida, mas chame isso de palpite. Quina poderia adivinhar que ela era definitivamente mais velha do que parecia. A mulher em questão estava sentada em sua cadeira, apoiada na mesa com as duas mãos entrelaçadas, como se ela estivesse esperando com um sorriso triste. Um livro deitado preguiçosamente sobre a mesa. Tudo teria parecido normal se não fosse tudo congelado. A mulher em questão parecia mais uma escultura de gelo realista do que real. Oh Deus! Vivi engasgou ao ver a senhora congelada. É ela. Quina sentiu severamente, caminhando para frente, com a mão ainda sobre a espada para o caso de algo acontecer. Ela investigou. Agora que ela olhou de perto, ela pôde ver que algo estava pregado em sua manga, mas ela não sabia ler, pelo menos a língua não era da época deles. Talvez esse fosse o nome dela. Quina olhou em volta. Ao contrário do resto do lugar, este lugar não tinha caixão. Mas pelo que parece, essa mulher era a fonte de Virf. O gelo ao redor deles. Tudo isso. Era dela e somente dela. Quão poderosa era essa mulher quando ela estava viva? Este lugar, pensou Quina, este lugar é um mistério. Quina tinha certeza de que essa mulher era a usuária do Virf, mas ela não viu nenhuma espada por perto. Talvez esse usuário do Virf não tenha usado uma espada? Poderia ser possível, pois mesmo as técnicas que ela aprendeu, todas elas poderiam ser facilmente usadas sem o uso de uma espada. Quina avançou um pouco e tocou o livro que estava sobre a mesa. Ao contrário do resto, este estava envolto em gelo azul claro. O gelo ao redor quebrou, surpreendendo-a. Ela nem precisou usar Virf dessa vez, mas nada mais aconteceu. Era para fazer isso? Vivi perguntou. Quina encolheu os ombros antes de pegar o livro e abri-lo. Parecia ser algum tipo de diário de bordo. Não que ela pudesse ler. Os escritos utilizados não eram de sua época. Talvez alguma língua antiga perdida. Vivi avançou, inclinando-se sobre o ombro de Quina. Isso, acho que consigo ler. Vivi disse, deixando Quina surpresa. A espadachim entregou o livro para ela, enquanto Vivi se inclinava sobre o livro. Como você sabe disso? Os escritos, quero dizer. Na verdade, não conheço esse idioma em particular, mas as palavras são parecidas com o idioma antigo que as pessoas de Alabasta costumavam escrever naquela época. Como nobres, eu conheço o texto antigo. Então talvez eu consiga, Vivi murmurou. Isso levará um pouco de tempo. Quina assentiu, gesticulando para Vivi se sentar em uma cadeira próxima. Vivi, hesitante, sentou-se em frente ao corpo congelado enquanto examinava o livro. Quando ela abriu o livro, saiu uma carta dele. Acho que deveríamos começar com este, disse Quina, pegando a carta. Vivi assentiu. Ela não era especialista em idiomas, mas essa forma de linguagem escrita era semelhante à usada em casa. Talvez eles pudessem descobrir algo sobre esse navio fantasma daqui. Quando Quina tocou o livro, ele detectou que ela era usuária do Virf e o gelo desapareceu. Essa foi a razão pela qual ela estava interessada. Virf não era mágica, o aspecto sobrenatural era muito descontrolado. Então, como alguém poderia ter controle preciso sobre o gelo? Isso realmente a interessou. A carta? Para quem encontrar esta carta, dou as boas-vindas ao nosso navio Midnigs Parade. Nosso navio. Lamentamos não poder prestar serviço devido à nossa morte imprevista. Morte. Sério, ninguém prevê isso chegando. Éramos uma tripulação pirata que se aventurou no mar com grandes sonhos. Embora nos chamássemos de piratas, não éramos nada mais do que exploradores indisciplinados do mar. Tínhamos objetivos e ambições, mas no caminho fizemos muitos inimigos. E parecia que tínhamos perdido o nosso fim. O primeiro a ser tirado de nós foi nosso querido capitão Ian. Depois o nosso vice-capitão, depois o nosso atirador, depois o nosso médico. Um por um, todos eles morreram. Mas talvez fosse assim que deveria ser. Só eu, o navegador do navio, sobreviveu. Eu estava indefeso, miserável e, na verdade, fraco. Nossa desgraça veio até nós por um pirata rival enquanto a marinha nos temia. Não pensou duas vezes para dar as mãos aos nossos inimigos. Talvez fosse assim que deveria terminar para nós. Só temos arrependimentos. Ou pelo menos eu faço. Ian morreu em meus braços sorrindo, contando uma de suas piadas. Outros morreram de forma semelhante, alguns com sorrisos, outros com rostos cheios de lágrimas. Talvez, se eu fizesse um trabalho melhor e não viajasse de lá, talvez estaríamos vivos. Ou talvez se eu fosse mais forte, talvez pudesse ter salvado Rian da morte. Mas era tarde demais para arrependimentos. Tudo o que posso dizer é que quem encontrar esta carta, por favor, atenda ao meu último pedido. Não vou dizer que foi o destino que te trouxe até aqui, talvez sim, talvez não. Mas se você está lendo isso, significa que você é definitivamente um usuário do Virf ou pelo menos alguém que conhece o aqui. Então eu tenho um pedido. Peço-lhe que não saqueie o caixão dos meus tripulantes mortos. Deixe-os em paz. Não sei com que eles estão lidando do outro lado e provavelmente me juntarei a eles em breve. Por favor, deixe nossos corpos serem como são. Tomei medidas, mas mesmo meu gelo eterno não aguentaria mais do que algumas centenas de anos. Se você realmente é um usuário do Virf ou deseja se envolver nas artes do gelo,
Depois, na biblioteca, na primeira coluna, há alguns livros sobre isso. A maioria dos outros livros são da coleção de Ryan. Nunca fui leitor ou escritor. Mesmo assim, Ryan me pediu para escrever um livro sobre minhas técnicas, talvez para a geração futura. Ele sempre acreditou no legado. Então você encontrará outros livros com meus ensinamentos lá. Pode ajudá-lo ao longo da jornada, quem sabe. Além dos meus livros, o resto dos livros são da coleção de todos. Alguns têm sua jornada pessoal escrita, outros têm segredos perigosos que descobrimos sobre o século vazio. Alguns livros são das ilhas pelas quais nos aventuramos. Em vez de acumular poeira aqui, Ryan teria adorado que eles fossem bem aproveitados. Se você puder levar todos os livros com você, faça-o. Talvez esta seja a nossa única forma de transmitir o nosso legado. Mais uma vez, peço que não abram os caixões dos meus companheiros de tripulação. Se é ouro o que você quer, então devo me desculpar da nossa parte. Nossa equipe era pequena e humilde, realmente não tínhamos muita coisa. Você tem que confiar em minhas palavras para isso. Não temos nada de valor, além dos livros. Tem nossa jornada de exploração lá. Isso é tudo que podemos lhe dar. Se cuidem, espero que quem ler isso consiga realizar seus sonhos. Surara Oikawa, o navegador dos piratas da Lua Negra. Capítulo 155. Do outro lado da carta. Minha doença está me alcançando. Posso não sobreviver esta semana e não estou mais tentando lutar contra isso. Prefiro me juntar aos meus amigos. É uma coisa boa. O antigo túmulo dentro do vulcão ainda está de pé. Eu tenho algumas ideias. E pode dar certo no final do dia. Finalmente encontrei um lugar onde eu e meus companheiros de tripulação possamos dormir eternamente. Alguém pode se perguntar como encontramos o lugar. Como eu disse, éramos mais um grupo de exploradores ou aventureiros do que piratas. Éramos fortes e ambiciosos, mas a nossa fome de exploração fez-nos encontrar este lugar, bem no fundo do vulcão em Little Garden. A sorte nos trouxe até aqui. Apenas 2 tipos de pessoas conseguem chegar a este lugar, exploradores ou pessoas que tiveram muita sorte. De qualquer forma, estou guardando o navio aqui, só para que não seja facilmente encontrado. Como Ryan costumava dizer, por que facilitar quando você pode dificultar? Aquele homem tolo, nosso capitão. Eu o amava. Com outros arrependimentos, lamento não ter contado isso a ele. De qualquer forma, seja quem for, se você é usuário do VIF, então saiba disso, não há nada neste mundo que um usuário do VIF não possa congelar. Você só precisa saber como. É seu dever descobrir como. Minhas habilidades floresceram muito mais depois que meus companheiros de tripulação morreram, e isso é tudo que posso lhe dar. Chame isso de ilusão, mas espero que quem encontrar isso consiga herdar minhas técnicas. Lembre-se de que os usuários do VIF são o pior pesadelo dos usuários da Akuma no Mi, então sacuda o mar com esse poder. Não sou o primeiro usuário do VIF e espero não ser o último. Tenho certeza de que quem está lendo isso não quer que seus amigos morram. Então seja forte e esteja pronto, porque a fraqueza queimará seus sonhos e congelará sua vontade. Eu descobri isso da maneira mais difícil. Estava pensando em queimar nosso diário de bordo. Ele detalhou muito de nossa jornada na Grand Line, o aspecto climático, quais rotas seguir para melhores correntes marítimas. Eu era um navegador da tripulação. Não escrevi o livro pensando que alguém iria lê-lo. Portanto, há poucos detalhes aí, mas há o suficiente para ajudar alguém a navegar nas águas cruéis do mar. Espero que você o use para sempre ou pelo menos encontre alguém que possa colocá-lo em uso. Além disso, verifique a gaveta da escrivaninha, deve haver algo que será bastante útil para a viagem. Vivi olhou para Kuina. Ambos tinham uma expressão triste em seus rostos. Vivi quase teve lágrimas nos olhos. Pelo menos agora sabemos o segredo deste lugar, Kuina sussurrou tristemente. Pelo menos agora sabemos que não precisamos traduzir este diário de bordo. Pelo menos agora não, disse Vivi, olhando para o diário. Não era tão importante quanto eles pensavam. Porém, Nami pode discordar. Kuina assentiu. Sim, mas seria realmente útil se você traduzisse os outros livros. Kuina disse, caminhando em direção às primeiras estantes e tirou alguns livros de lá. Todos eles incluíam instruções ou teoria para VIF. Esses livros para ser específico. Ela voltou com eles. Vivi percorreu os livros e então viu o nome. E esse VIF, você pode explicar o que é? Não sei o que significa. Vivi perguntou, Surara realmente se orgulhava de ser usuária do VIF e por isso queria saber disso. Um poder que poderia rivalizar com qualquer fruta do diabo. Eu não me importaria se você não o fizesse. Ela esclareceu hesitantemente. Não, não importa. Eu ia explicar meus poderes para a tripulação de qualquer maneira. Mas você pode ser o primeiro. Kuina disse. Ao contrário de Zoro e Sanji, ela demorou antes de confiar totalmente na tripulação. No final das contas, ela não queria se tornar uma pirata. Mas com o passar do tempo, ela estava gostando muito de sua decisão. É basicamente o meu poder, o aspecto sobrenatural de como eu uso o gelo. De aqui. Talvez esses livros possam me ajudar com meus poderes. Quem sabe? Vivi disse, não entendendo metade do que Kuina disse, mas assentiu mesmo assim. Então o que deveríamos fazer? Acho que por enquanto, deveríamos apenas pegar os livros e devolvê-los, disse Kuina. Devemos contar aos outros? Kuina encolheu os ombros, por que não? Os outros podem ser um bando desordeiros, mas este lugar pode realmente nos ajudar em nossa jornada. Além disso, com tantos livros, precisamos de pessoas para levá-los de volta ao Going Merry. Ela levaria todos os livros com eles, atendendo ao pedido do falecido usuário do VIF. Este lugar lembrou-lhe o quão cruel a jornada marítima poderia ser. A tripulação dele só foi formada recentemente, mas ela sabia que todos eles queriam que a tripulação chegasse ao topo. Talvez este lugar lhes desse um lembrete sóbrio.
Kuina balançou a cabeça enquanto caminhava para o outro lado da mesa, onde Tsurara Oikawa estava congelada. Ela havia dito algo sobre verificar a gaveta. Também parecia estar congelada em gelo azul, e com o uso de Virf, o gelo quebrou quando ela abriu a gaveta. Lá dentro havia um objeto redondo bem familiar, uma pose de tronco. Vivi e Kuina se entreolharam antes de atender. Bem, parece uma simples pose de tronco para mim. Vivi disse. Não é uma pose de tronco eterna. Por que você acha que ela disse que seria importante? Kuina encolheu os ombros. De qualquer forma, Nami adoraria tanto o livro quanto a pose do tronco. Ter um extra não será ruim para a próxima jornada. Vivi assentiu e abriu sua pequena bolsa antes de piscar. Acho que deveríamos terminar nossa lancheira. Você quer comer agora? Kuina perguntou e naquele momento seu estômago roncou. Bem, por que não? E talvez não aqui. Vivi riu com cautela. Ela definitivamente não queria comer em um lugar onde havia literalmente um cadáver, mesmo que estivesse bem preservado no gelo. Parecia errado. Depois de embaralharem os livros importantes que Kuina precisava, os dois foram para o andar de baixo para almoçar. E enquanto faziam isso, as duas mulheres não perceberam que seu ato particular de comer uma refeição estava chamando a atenção delas. Capítulo 156. Então, estamos prontos? Kuina perguntou. Vivi assentiu. A maioria dos livros importantes sobre Virf e o diário de bordo cabiam dentro de sua bolsa. Parecia bastante inchado agora, eles também não tinham espaço para a lancheira. Ambos gostaram da refeição. Sanji realmente conhecia o assunto. Então, logo quando eles saíram do andar inferior para o convés principal, ocorreu uma explosão vulcânica chocando Kuina e Vivi. Ambos ficaram chocados, mas rapidamente se transformaram em uma expressão de admiração. A cor de todo lugar ficou vermelha ardente, e mesmo com a erupção vulcânica, a temperatura que deveria ter cozinhado qualquer pessoa normal não apareceu. A temperatura esquentou um pouco, mas nada demais. Ele falava muito dos poderes do falecido usuário do Virf, um gelo que nem a lava conseguia derreter. Agora, isso não foi simplesmente incrível. A vermelhidão da lava, as cinzas vulcânicas caindo preguiçosamente do céu, junto com o gelo azul, tornou-o bastante bonito de se ver. Sabe, este lugar é incrível. Na verdade, não me arrependo de ter vindo aqui. Vivi disse, sorrindo despreocupadamente pela primeira vez no dia. Agora que eles sabiam que este não era um navio fantasma e a história por trás dele, ela estava muito feliz por ter viajado com Kuina. Talvez se ela não fizesse isso não aconteceria e teria ficado sem ser descoberto. Isso eu concordo, disse Kuina, sorrindo. Com o vento soprando em seus cabelos e kimono branco, ela realmente estava feliz por poder vir aqui. Este lugar, talvez a tripulação pudesse voltar mais tarde, realmente não era um lugar comum. A falecida usuária do Virf conhecia com razão o belo lugar onde ela e seus companheiros de tripulação poderiam dormir pela última vez. Logo, a erupção vulcânica parou e a atenção de ambos se concentrou na criatura voadora que os encarava. Sou eu ou é um dragão branco? Kuina perguntou, olhando para Vivi. O adolescente de cabelo azul estava pasmo demais para responder no momento. Batendo suas grandes asas na frente deles, estava uma criatura branca parecida com uma cobra que tinha listras azuis por todo o corpo. A criatura majestosa, do topo da cabeça até a cauda, pode ter cerca de 9 metros de comprimento, pelo menos 60 centímetros de largura e envergadura de pelo menos 7,5 metros. Ele batia as asas graciosamente e tinha uma expressão de raiva no rosto, pois tinha as presas voltadas para eles. Kuina semicerrou os olhos. Espere não, acho que é uma cobra de asas brancas. Ela não tem pernas. Ela se corrigiu e ficou um pouco decepcionada com ela. Ela teria gostado mais se fosse um dragão. A cobra voadora em questão sibilou para eles. Bem, pelo menos agora sabemos que está com raiva. Vivi disse, com uma camada de pânico em sua voz. Retiro o que disse, não gosto nada deste lugar. Bem, fale por si mesmo. Estou muito feliz por poder lutar contra um aspirante a dragão na minha segunda ilha da Grand Line. Adoro ser um pirata. Kuina sorriu enquanto a cobra sibilava com suas presas antes de respirar um pouco de ar. Alguém poderia adivinhar o que aconteceria a seguir. Vivi estava quase à beira das lágrimas quando a cobra alada soltou uma nuvem de fumaça de veneno e Kuina saltou no ar com Vado e Shimonji nas mãos e um sorriso desafiador no rosto. Ei, agora que penso nisso. Onde está a princesa? Bartolomeu perguntou, cobrindo as feridas com bandagens. Nada muito sério. Sim, onde está a grande irmã Kuina? O gelo dela seria útil agora. Johnny gemeu, com um olho roxo, por causa de sua briga com Yosaku. Eu concordo com isso, respondeu Yosaku. Ei, você não acha que eles se meteram em algum problema, não é? Kobe perguntou. Ele parecia completamente bem, principalmente por causa das habilidades de suas frutas, embora com a aparência áspera de suas roupas. Pode-se imaginar que ele também deu tudo de si com Spark. Kobe, nós somos os piratas do chapéu de palha. Seria estranho se não o fizéssemos. Luffy disse casualmente, massageando os grandes inchaços em sua cabeça. Sabo era forte, claro, mas não esperava ser intimidado tanto. Cara, ele precisava ganhar mais força, bem, mais velocidade, se não quisesse levar um chute na bunda de novo. Sim, você realmente precisa de um pouco de gelo agora. Sabó riu. Não só o segundo em comando do exército revolucionário era mais forte que Aramaki, como Sabó também era mais habilidoso. Luffy pode ter vencido Sabó no departamento de força, mas Sabó era mais rápido, mais habilidoso e tinha uma variedade de técnicas. O Dragonfish, junto com Aki, era uma combinação mortal. E com a rapidez de Sabó, Luffy não foi capaz de se defender da maioria de seus ataques com Aki. Mesmo com seus GAs combinados, ele teve que manter Tekai passivamente para não se machucar muito. Luffy deu a Sabó a reação mais madura, baixando a pálpebra e mostrando a língua para ele. Seu irmão, é claro, riu disso. E devo dizer, este dia não foi um completo desperdício, Zoro disse, sorrindo preguiçosamente. Ele também parecia bastante machucado. Eu ensinei a um cozinheiro arrogante algo sobre chamas.
quer dizer isso de novo, Marimo? Sanji bateu de frente com Zoro. A única razão pela qual houve um empate é porque você trapaceou. Você usou Kuina-chan para me distrair. Onde estava sua honra? Ah, eu fiz. Zoro sorriu. Não me lembro. Tudo o que fiz foi fazer uma pergunta simples? Foi você quem caiu nessa. E claramente não foi um empate. Você quer acertar as contas. Por que não, sobrancelha encaracolada? Honestamente, Zoro não era alguém que usava táticas dissimuladas, mas sim na luta com Sanji. Ele perguntou preguiçosamente ao cozinheiro se Kuina estava voando nas nuvens. E você sabe, o cozinheiro idiota realmente caiu nessa, e isso fez Zoro dar uma surra nele. Honestamente, Zoro não estava acostumado a usar esse tipo de tática dissimulada. Mas ao lutar contra Luffy, que era um lutador muito astuto e dissimulado, você tende a entender as coisas. Ele culpa seu capitão por sua corrupção. Mas novamente, eles eram piratas. A honra não os levaria a lugar nenhum. Definitivamente não ao topo. Enquanto Zoro e Sanji batiam de frente, ambos não sabiam do fato de que um perigo pairava sobre suas cabeças. Um perigo com cabelos laranja e olhos vermelhos brilhantes. Bang, bang. Eu pessoalmente matarei vocês dois se vocês começarem outra briga. Nami rosnou com dentes de tubarão raivosos que deixariam Arlong envergonhado. Ela então olhou para o resto deles. Isso se estende ao resto de vocês, idiotas. Entenderam? Sim, senhora. Todos eles a saudaram por instinto, enquanto apenas alguns deles riram descuidadamente. Dor e Brog não estavam à vista. Era evidente que os gigantes foram tirar uma soneca depois do almoço. Eles deram tudo de si na última partida, mas sem surpresa ninguém saiu vitorioso. Então eles descontaram sua frustração com o sono. E como os chapéus de palha eram tão amigáveis, eles também não precisavam cuidar uns dos outros. Eles confiaram em seus novos amigos. Capítulo 157. Capitão, preciso dizer uma coisa, disse Jin. Não que eu não confie em nossa espadachim, mas acho que devemos cuidar dela e de Vivi. Vai escurecer em algumas horas. Sanji levantou-se rapidamente. Sim, deveríamos procurá-los. Eles nem se juntaram a nós para o almoço. Ainda bem que fiz para eles uma lancheira especial com peru frito. Peru. Nossa lancheira não tinha peru. Usopp reclamou. Johnny, Yosaku e Bartolomeu assentiram ao mesmo tempo. E vocês não são tão importantes. Isso é discriminação flagrante. Todos os quatro disseram ao mesmo tempo. Não que eu goste de concordar com a cozinheira. Mas, devemos procurar Vivi e Kuina. Kuina, claro, pode cuidar de si mesma. Mas e se a princesa se meter em alguma situação ruim? Zoro apontou, agora que se sentou no chão. Não se preocupe com isso. Luffy acenou preguiçosamente antes de encará-los, e apontou o polegar por cima do ombro no ar. Eles já estão aqui. Espere. Kuina está nas nuvens? Zoro murmurou. Não vou cair nessa duas vezes. Sanji deu uma olhada de qualquer maneira e seu queixo caiu em estado de choque. Na verdade, toda a tripulação olhou para trás de Luffy e ficou de queixo caído no chão. Até Luffy, que olhou para trás, ficou surpreso com o que viu. Tanto Kuina quanto Vivi voltaram e vieram com estilo, montadas nas costas de uma linda cobra alada branca. Agora, isso não é interessante? Xixixi. Luffy riu, porque é claro que o mundo iria lançar alguma estranheza nisso. O que? Como? Isso é um dragão? Usopp fez a pergunta mais genérica. Não, é uma cobra alada, corrigiu Kobe. Dragões têm pernas. Luffy colocou o punho direito na palma esquerda, então, uma cobra misteriosa. Os outros deram um aceno unificado, estupidamente. Kuina e Vivi não disseram nada, apenas diversão estava escrita em seus rostos enquanto observavam a reação de seus tripulantes. Kuina foi a primeira a sair da cobra alada. Sanji, você pode me fazer um favor e alimentá-la? Kuina disse, esfregando o queixo da criatura branca. A cobra sibilou fofamente. Ele ficou muito zangado quando não encontrou nenhuma comida nossa. Você pode dar algo a ela? Espere, ela? Sanji perguntou. Eu já volto, mademoiselle. Com isso o cozinheiro foi embora, usando a versão mais rápida de Soru que todos eles já ouviram usar. Bem, vocês dois têm uma boa história, estou cheirando. Xixixi. Luffy sorriu. Mas primeiro o mais importante, olá. Luffy acenou para a cobra alada. Meu nome é Monk D. Luffy? Quer se juntar à tripulação? Claro, Luffy ouviu alguns gemidos, junto com algumas palmas no rosto. A cobra branca sibilou fofa e encolheu os ombros, não entendendo o que Luffy quis dizer. Ah, a propósito, por acaso seu nome é Fúria Branca? Luffy perguntou. A cobra inclinou a cabeça de forma fofa antes de sacudi-la, mas ela tinha brilho nos olhos e assentiu. Ah, então você gostou do nome. Ok, então você é White Fury de agora em diante. Luffy disse, sorrindo, xixixi. Kuina fez beicinho. Ei, eu queria dar um nome a ela. Os outros suaram com as palhaçadas. Desculpe, Luffy refletiu. Luffy olhou para White Fury, ela era magnífica para uma cobra e tinha asas. Muito legal na verdade. Agora, quem em sã consciência não gostaria de ter uma cobra com aparência de dragão em sua tripulação? Ei, eu conheço esse olhar. Nami disse, onde vamos mantê-la? E acho que podemos colocá-la na frente do convés. Ela pode precisar se enrolar, Jin disse, balançando a cabeça junto com Bartolomeu. Algumas gotas de suor estavam entre o público. A comida não vai ser um problema. O que ela come, afinal? Zoro disse, esfregando o queixo. A cobra piscou algumas vezes antes de murmurar alguma coisa e desviar o olhar. Você também não. Nami gemeu. Ordens do capitão. Zoro encolheu os ombros. Além disso, ela parece legal. Sim, ter uma cobra alada é o romance de um homem. Usopp disse com brilho nos olhos. O trio idiota, Bartolomeu, Johnny e Yosaku, assentiu ansiosamente com brilhos ao redor dos olhos também. A cobra sibilou um pouco, fugindo de todos os elogios. Parece que White Fury é um pouco tímido. Luffy disse. Deem algum espaço a ela, pessoal.
Além disso, ela disse, ela come qualquer coisa que seja peixe ou carne, afinal ela é uma cobra. Somos muito parecidos nesse departamento, não é? Xixixi. A cobra piscou, dizendo mais alguma coisa que saiu como um silvo e Luffy assentiu. Sim, eu posso te entender muito bem. Spark também pode? Luffy disse, apontando o polegar na direção do macaco de 6 braços que acenou para ela. A cobra alada piscou surpresa, olhando para o macaco de aparência estranha. Você consegue entendê-la também? Zoro? O espadachim em questão assentiu. Sim, mas não tão bom quanto Spark. De qualquer forma, ela nos ajudou a sair de um dos vulcões. Ela é uma fera no ar. Kuina disse, esfregando a cobra no queixo. Vivi também fez o mesmo, pois a cobra começou a sibilar de forma fofa. Vivi já estava dando as coisas como certas. Houve tanta loucura hoje que seu padrão de normalidade caiu significativamente. Há apenas alguns minutos, a cobra alada estava fora de questão para salvar suas vidas. Agora estava tudo calmo e controlado, feliz por estar perto deles. Depois de aparentemente desafiar Kuina por entrar em seu território, aparentemente, o navio congelado era seu ninho, ou pelo menos seu ninho de férias. Ele foi facilmente derrotado. Por isso estava muito ansioso para ajudar Kuina, depois que ela provou sua força. Por alguma razão, Vivi encontrou a cobra semelhante ao Kung Fu Dugong de sua ilha natal. Assim como eles, se alguém digno os derrotar, eles facilmente se tornarão seus seguidores. Comida não deveria ser um problema. Kuina disse, tirando Vivi de suas reflexões. Eu pensei sobre isso. Se Sanji puder alimentar Luffy e Momoa ao mesmo tempo, mais um na lista não será um problema. Luffy iria apontar que Kuina basicamente colocou Luffy na mesma categoria de um rei do mar, mas depois de pensar enquanto ele comeu, ele sabiamente optou por não fazê-lo. Capítulo 158. Comida não deveria ser um problema. Kuina disse, tirando Vivi de suas reflexões. Eu pensei sobre isso. Se Sanji puder alimentar Luffy e Momoa ao mesmo tempo, mais um na lista não será um problema. Luffy iria apontar que Kuina basicamente colocou Luffy na mesma categoria de um rei do mar, mas depois de pensar enquanto ele comeu, ele sabiamente optou por não fazê-lo. Não vai. Sanji disse, trazendo um prato cheio de carne e takoyaki. Eu adoraria cozinhar para você pessoalmente, senhorita linda cobra. Mas o takoyaki de Achan também é uma das melhores comidas que você pode comer, então aproveite. Também adicionei algumas sobras de carne de dinossauro que guardei para o jantar. Espere, você acabou de voltar do Going Merry? Usopp perguntou. Como isso é possível são alguns quilômetros, e isso equivale a pelo menos 1 tonelada de comida. Camponês silencioso. Você está na frente de uma rainha. Sanji sibilou como uma cobra, fazendo Usopp suar. O cozinheiro colocou o prato grande de comida na frente da cobra, enquanto a Fúria Branca comia a comida. Espere, já estamos na ilha há algumas horas. Por que não vi isso no céu? Usopp questionou. Não quero buzinar, mas eu deveria ter sido capaz de ver isso no céu. Uma cobra voadora é muito atraente, você sabe. Kuina então olhou para a cobra alada. A cobra em questão já havia terminado metade da refeição, e olhou para Usopp. Ele sibilou algumas palavras, não que estivesse irritado com o atirador ou algo assim. Sua voz era semelhante a um silvo, então esse foi o motivo. Parece que ela ainda é um bebê, Luffy disse surpreso. Ele foi abandonado pela matilha, depois que ela comeu uma fruta estranha que lhe deu asas? Então isso explica as asas. Eu pensei que você fosse um parente real de algumas espécies de dragão. Luffy lembrou de um dos episódios filler onde os chapéus de palha ajudavam os dragões, foi antes da Grand Line, mas parecia que a cobra não tinha parentesco com ela. E parece que a pequena cobra aqui estava com medo dos gigantes e de suas lutas. Zoro finalizou. Ela não sai do vulcão a menos que os gigantes estejam dormindo. Que bom que Dory e Brog estão dormindo agora. A cobra alada parecia um pouco em pânico e rapidamente virou a cabeça de um lado para o outro, procurando por gigantes. Ei, não se preocupe com isso. Os gigantes são nossos amigos. Eles não vão te machucar. Luffy disse, acalmando a cobra branca. A cobra alada sentiu-se bastante aliviada e disse algumas palavras de agradecimento. Pareceu gostar bastante de Sanji e se enrolou nele, dando-lhe um abraço. Porém, Luffy tinha certeza de que pessoas normais já teriam quebrado ossos, mas Sanji apenas riu disso. Ela parece feliz por você tê-la encontrado no vulcão, Kuina. E Sanji, ela adorou a comida. Ela lhe agradeceu muito. Luffy disse, sorrindo antes de piscar. Ok, posso estar faltando alguma coisa, mas como é que vocês acabaram dentro de um vulcão? Kobe disse. Ninguém vai questionar isso? Os outros encolheram os ombros. Kuina e Vivi se entreolharam. Bem, é uma longa história. Depois disso, os dois explicaram sua jornada. Como eles ficaram presos sob o túnel, até descobrirem uma antiga tumba congelada. Daí até como uma velha pirata com poderes de gelo fez dele o local de descanso dela e de seus companheiros de tripulação, congelando o navio inteiro dentro de um vulcão. Junto com os outros detalhes dos livros e outras coisas, eles encontraram lá. E Nami. Ela deixou isso. Vivi disse, tirando a pose de tronco da mochila. Nami, que estava olhando os diários de bordo, olhou para Vivi e engasgou, tirando a pose do tronco de suas mãos, lentamente para não quebrá-lo. Ela parecia extremamente grata a ela. Você não sabe quanto tempo nos economizou. Sim, pensamos que teríamos que esperar 1 ano para que a pose do tronco fosse redefinida. Mas com isso, podemos sair da ilha. Usopp disse. Tanto Kuina quanto Vivi se entreolharam novamente. Então, foi isso que o falecido usuário do Vir quis dizer. Xixixi, então a jornada continua. Luffy riu. Agora não era tão estranho. Quem diria que as coisas acabariam assim?
Claro que os agentes das obras barrocas nunca vieram, mas até Luffy estava preocupado que eles ficariam presos no mar, a menos que ele conseguisse encontrar uma maneira de fazer uma pose de tronco. Eles fizeram poses eternas de tronco, uma para Namivacho, graças a Robin, e outra para Whiskey Peak. Então eles provavelmente tiveram que voltar para lá e encontrar outra maneira de chegar à Ilha Dran, porque claro, ele não iria pular aquela ilha, ele tinha um Pokémon Rena falante para pegar lá. Deixando as piadas de Chopper de lado, isso realmente ajudou. A pose de tronco que o falecido pirata deixou para eles não era uma pose eterna, mas sim uma pose normal que já estava descansada e trancada para a próxima ilha, que era, claro, a Ilha Dran. Com isso, eles realmente reduziram muito o tempo de viagem. Quem diria que esse tipo de lugar existia? Talvez no original existisse essa tumba escondida dentro do vulcão, mas os chapéus de palha nunca conseguiram descobri-la. Ainda assim, estou divagando, Luffy refletiu. Este mundo tem a sua parcela de loucura. Ei, então vamos explorar a velha tumba. Quem vai? Luffy aplaudiu, junto com alguns outros de seus companheiros de tripulação. Até a cobra se ofereceu para lhes dar acesso fácil à sua chamada casa de férias. Além disso, tome cuidado. Não estamos lá para saquear o lugar, apenas para recuperar os livros. Temos que mostrar nosso respeito aos mortos, caso contrário, vale tudo. Luffy esclareceu. Eles podiam ser piratas, mas tinham padrões. Outros assentiram. Quase todos eles estavam ansiosos para explorar o antigo túmulo. A ilha ainda tinha muita terra para explorar, então por que não? Vamos levar o equipamento adequado e depois começar a explorar. Usopp aplaudiu. Sim. Até Nami parecia ansiosa para visitar o local. Todos eles estavam bastante animados. Este lugar realmente era único. Capítulo 159. Com Fúria Branca. Quase 3 dias se passaram depois que ela deixou sua casa, a ilha pré-histórica de Little Garden. Ela estaria mentindo se dissesse que não sentia falta daquele lugar, mas novamente ela não sentiu muita falta disso. Por causa de suas escamas brancas e seu tamanho bastante grande, ela já estava excluída das outras cobras de sua colônia. A maioria das cobras não vive em colônias, mas a espécie dela sim, principalmente por causa dos perigos de se espreitar na ilha de Little Garden. Com todos os animais de vários tamanhos, sua espécie de cobra vivia em colônias. Mas ela não fez, ou deveria dizer que não podia. Suas espécies de cobras viviam principalmente em águas lamacentas, escondendo-se nas sombras para abater predadores. Sua principal preocupação eram os predadores voadores que os caçavam, e por causa de sua cor branca e tamanho, ela se destacava como uma ferida no polegar, e muitas vezes chamava atenção predatória para sua colônia, principalmente de pássaros maiores. Foi por isso que ela foi expulsa há tantos anos. Foi difícil sobreviver, sim, mas de alguma forma ela conseguiu. Mas ela ainda se sentia solitária. Nenhuma das cobras de sua espécie queria estar perto dela. As outras espécies de cobras também eram cautelosas por causa de seu tamanho maior que a média e de sua cor única. Foi difícil sobreviver naquela época. E como a lei da selva, você só sobrevive quando é forte. Foi o que a cobra fez, ao contrário do resto de sua espécie, ela era dotada de intelecto mais do que suficiente. E ela usou isso, frequentemente armando armadilhas, usando táticas dissimuladas para pegar suas presas desprevenidas e dominá-las com força. Ainda assim, ela conhecia seus limites. Nunca se destacando muito, ela não queria chamar a atenção dos dois gigantes. Mesmo ela não poderia sobreviver a isso. Naquela época, ela só queria ser forte para poder sobreviver. Talvez seja por isso que ela foi burra o suficiente para comer aquela fruta. Ela encontrou a fruta quando um grupo de humanos, todos vestindo roupas com tema branco e forro azul, atracou na ilha. Parecia que eles haviam se perdido no mar e se encontravam na ilha. Não foi a primeira vez que viu humanos, mas ela estava interessada neles. Ainda mais quando um dos homens, o líder que ela presumia, disse algo sobre um poder único que poderia derrotar os gigantes. E foi naquela fruta. Ela estava mais do que interessada agora, vendo a fruta de formato único, e de alguma forma conseguiu roubar a fruta deles e comê-la. E isso foi um erro da parte dela. A fruta tinha um gosto horrível, agora ela era uma cobra. Ela estava acostumada a comer coisas podres, mas mesmo assim o sabor da fruta era incomparável. A fruta deu habilidades a ela sim. Ela agora podia criar asas nas costas, mas além de um pequeno aumento de força, nada aconteceu. Talvez a força viesse mais tarde, ela esperava. Quando os humanos descobriram que a fruta havia desaparecido em seu estômago, eles tentaram atacá-la. Ela, claro, foi mais que suficiente para enfrentá-los, mas decidiu fugir com suas novas habilidades e voar alto pelo céu. Decidindo segui-la, os humanos cometeram um grande erro e morreram durante a noite na selva cruel de Little Garden. Sempre foi assim, nenhum humano poderia sobreviver aqui. Ela voltou para verificar o cadáver dos humanos e encontrou alguns objetos brilhantes. Ela fez questão de trazê-los de volta para sua caverna. Ela gostava da coisa brilhante, os humanos chamavam de ouro e belis. Mas ela não se importou, estava apenas brilhante, então ela os pegou. Ao longo dos anos ela coletou muitos deles em sua caverna. E agora que ela tinha asas, ela não precisava se preocupar em ser atacada por pássaros maiores. Na verdade, sua principal preocupação, os predadores voadores, logo se tornaram presas por causa de suas habilidades de voo. Ela agora poderia caçar a fera voadora que voava no céu. E de certa forma, seus poderes a permitiram sobreviver na selva cruel. Mas ao mesmo tempo, isso a tornava mais estranha que o resto das cobras. A maioria dos animais menores a temia, e os animais ainda maiores desconfiavam dela.
Agora ela não era a maior cobra da selva, mas devido às suas asas e cores estranhas, quase todos os animais que eram relativamente do tamanho dela a temiam. Então foi uma surpresa quando o humano de cabelo azul a chamou de bonita. Ela ainda se lembrava de toda a aprovação e como aconteceu. Ela estava em seu buraco de cobra, que ficava dentro do vulcão. Um lugar estranho para se viver, mas ela gostava da temperatura quente daqui, e com o navio fantasma adicional envolto em gelo, ela poderia facilmente se refrescar se necessário. Além disso, como sua casa ficava dentro de um vulcão, ela não precisava se preocupar com predadores. Além disso, aqueles grandes gigantes idiotas que sempre brigaram. Ela estava com muita fome naquele momento. Ela não conseguia sair do vulcão. Por causa dos tremores, ela tinha certeza de que os gigantes estavam lutando, e quando lutavam, era melhor ela não sair de casa. E chamar a atenção de gigantes para ela era tão bom quanto uma sentença de morte. Mas então ela sentiu o cheiro, aquele cheiro delicioso de comida. Isso praticamente a puxou para fora de sua caverna e para dentro do navio congelado, de onde vinha o cheiro de comida deliciosa. O que poderia ser? Ao contrário de outras cobras, ela era inteligente. Ela já havia experimentado carne assada antes, copiando principalmente os humanos que ao longo dos anos vieram para a ilha. E tentei copiar o método deles. Isso tornou a comida muito mais interessante. Então, por instinto, ela sabia que havia humanos por perto e que poderiam ter alguma comida com eles. E porque ela estava com fome, ela saiu da caverna e verificou. Primeiro, ela ficou surpresa ao ver os humanos. Duas mulheres, e elas estavam de alguma forma no navio fantasma. Seu navio fantasma. Era como se fosse sua segunda casa, como eles ousam. Mas ela os perdoaria se tivessem comida. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. Eles já haviam comido toda a comida sozinhos. Então ela estava completamente zangada. Se ela não pudesse comer a comida, ela encheria o estômago com ela. Capítulo 160. Mas ela pode ter superestimado suas capacidades ou subestimado os humanos. Uma mistura de ambos talvez, nenhum ser humano comum simplesmente entra em um vulcão vivo para explorar um navio morto. Isso exige coragem e loucura em partes iguais. Mas era tarde demais. Aconteceu tão rápido que ela não conseguia acreditar. Ela mentiu no navio congelado, ferida. Um hematoma na testa e uma de suas asas junto com metade de seu corpo estavam congeladas. O gelo, por algum motivo, também consumia muita energia. Ela tinha certeza de que estava acabada. Ela olhou com admiração e medo para a espadachim. Ela nunca tinha visto alguém usar habilidades de gelo. Ela não sabia muito sobre os humanos, mas tinha certeza de que eles não deveriam ter esse tipo de habilidade. Além disso, assim como ela, a espadachim usava um kimono branco e usava sua lâmina com tanta elegância que lembrava uma serpente elegante. Talvez ela não se arrependesse de morrer por causa dela. Ela estava então olhando para a espadachim esperando a morte, quando o humano de cabelo azul gritou. Espere! Não mate o coitado. O outro humano, a fêmea azul atormentada, gritou. A espadachim piscou e se virou para olhar para a outra garota, dando-lhe as costas casualmente para a cobra, como se não estivesse preocupada. Principalmente porque ela não estava. Por que isso é Vivi? Ela havia perguntado. Então Vivi, esse era o nome dela. A cobra pensou. Quina, isso é uma cobra que tem asas. Vivi respondeu como se isso respondesse a tudo. Claro, o que eu estava pensando? A espadachim Quina se perguntou antes de olhar para a cobra mais uma vez, segurando sua lâmina no alto para um golpe. Espere, ela é uma cobra muito fofa, você não acha? Vivi ficou confusa. A cobra piscou, surpresa e um pouco estupefata, o mesmo com Quina. Ela acabou de chamá-la de fofa? Essa foi a primeira vez. Quina novamente virou-se e olhou para Vivi. Ela não viu o que a mulher chamada Quina estava fazendo, mas provavelmente deu uma olhada nela. Ei, não me olhe assim. Ela é uma cobra branca e tem asas. Isso é raro. E matar um animal tão lindo seria um crime. Bonito, ela pensou. Alguém realmente me chamou de bonita, não de monstro. Parecia estranho, quase como um frio na barriga. Agora, até onde ela sabia, ela não comia nenhum dos insetos alados desde que era bebê. Pode ser outra coisa. Quina suspirou. Vivi, somos piratas. Nossa existência é um crime. Ok, talvez não tenha sido uma boa analogia. Mas você entende o que quero dizer, não podemos matá-la? A pobrezinha parece com muito medo de fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Com medo dela. Ela sibilou bravamente, ela não estava com medo. Tanto Quina quanto Vivi piscaram surpresas. Veja, agora, você feriu o orgulho da cobra. Ela não tem medo da morte, ao que parece, disse Quina, dando à cobra um olhar mortal que fez a criatura suar. Ok, posso estar com um pouco de medo. Ela engoliu em seco, mas para sua surpresa, Vivi deu um passo à frente e segurou a espada de Quina antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Pare de intimidá-la. Quina começou a suar. Tudo bem, faça o que quiser. Ela então embainhou sua espada. Mas eu concordo com você. A cobra parece agradável aos olhos. Realmente? Vivi perguntou. Até ela, a cobra, estava esperançosa. Talvez ela não precisasse morrer hoje. Sim, talvez Sanji possa prepará-la. Ai. Quina não conseguiu terminar a frase quando Vivi deu um tapa na nuca. Pare de assediar a pobre criatura, Vivi disse, e Quina fez beicinho, não que isso a machucasse ou algo assim. Ela sibilou tentando agradecer e disse algo sobre o gelo, ela não conseguia se mover por causa disso. Ah, Vivi, a cobra está te agradecendo. Olha só isso, uma cobra agradecida, Quina disse, fazendo Vivi piscar. Além disso, a espadachim então estalou os dedos, e o gelo ao redor de seu corpo se quebrou, libertando seu corpo. Pronto, agora siga em frente. Ela piscou. Você acabou de me entender? Ela sibilou. Espere, você a entendeu? Vivi perguntou. Ambos perguntaram ao mesmo tempo. Quina piscou surpresa também. Posso estar passando muito tempo com Spark. Ela gemeu. E desculpe, mas só consigo entender algumas partes do que você está dizendo. Não entendo você completamente, é mais como adivinhar o que você está tentando dizer. Ela encolheu os ombros.
Estranho, porque tenho certeza que está é a primeira vez. Vivi encolheu os ombros também. Não se preocupe, Luffy e Zoro podem ser capazes de te entender muito bem. Spark também, já que ele é um macaco. Espere, você tem um macaco. Ele é comida? A cobra sibilou. Quina piscou e riu, balançando a cabeça. Não, Spark não é comida. Caramba, ele pode tentar comê-lo, na verdade, se você tentar atacá-lo. Aviso justo, mas não faça isso. A cobra piscou novamente e enrolou-se cuidadosamente, tentando ignorar a dor persistente. Não houve ferimento, mas ela sofreu alguns danos de Quina. Então, qual é a comida que você estava comendo? Ah, isso, bem, essa foi a comida do Sanji. Ele é nosso cozinheiro, ele pode fazer uma comida muito boa. Quina disse antes de levantar uma sobrancelha. Por quê? Você estava com fome? Antes que ela pudesse responder, seu estômago a acelerou enquanto roncava. Vivi e Quina se entreolharam, olhares divertidos. Quer saber, se você puder nos dar uma carona para fora do vulcão, talvez ele possa lhe dar algo para comer. Você é uma menina crescida, tenho certeza que será capaz de carregar nós dois. Vivi perguntou, caminhando em sua direção. Ela estufou o peito e sibilou. Claro que eu posso. E as coisas foram a partir daí. Ela conseguiu convencer os humanos de que estava disposta a seguir Quina. Mas o principal motivo foi, claro, por causa da garota de cabelos azuis Vivi. Ela estava curiosa sobre ela. Vivi não tinha medo dela e também foi a primeira a chamá-la de bonita. Então ela estava ansiosa para saber sobre ela. Além disso, ela estava interessada naquela oferta de comida. Então, ambos. E ela não encontrou razão para não ajudá-los com suas habilidades. Claro que era arriscado, pois ela na época não sabia muito sobre Quina ou Vivi. Pelo que ela sabia, eles poderiam querer capturá-la uma vez fora do vulcão, mas algo em seu íntimo lhe dizia para acreditar nos dois humanos. Além disso, não fazia sentido para eles fazerem isso. Eles poderiam facilmente ter feito isso com força. E então ela confiou neles e deu-lhes uma carona de volta para seus amigos. E claro, ela nunca se arrependeu a partir daí. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.